bem-vindos. Vamos começar mais uma semana juntos. É sempre muito bom ter a sua companhia. Me conta uma coisa, você passa pela IPTG, ficou preso no trânsito hoje, logo cedo? Mais do que o normal? Vou te contar o que aconteceu. Foi porque houve um acidente às 6h30 da manhã, próximo ao viaduto Israel Pinheiro, na região de Águas Claras. 3 carros se envolveram no acidente, o de cor azul capotou e a motorista, uma mulher de 49 anos, foi levada para o hospital com tontura, dor no tornozelo e nas costas. Mas ela estava consciente e orientada. Os outros motoristas foram avaliados no local mesmo e depois liberados. Gente, o trânsito ficou parado, 2 faixas foram interditadas, só uma estava livre para os carros. E aí, nesse horário, a gente sabe, fica muito complicado nessa região, né? Pega o pessoal que está vindo ali de Águas Claras, Taguatinga, Ceilândia. O nosso David, do Arrasta Pra Cima, chegou na redação aqui, inclusive, contando que desceu do Uber, pegou um ônibus, porque o trânsito estava andando um pouquinho mais rápido pela faixa exclusiva. Você também teve transtorno? Depois conta pra gente pelo nosso WhatsApp, viu? Vamos dar uma olhadinha agora ao vivo? Tem como, diretor, colocar aqui pra gente ver como é que tá o trânsito nesse momento? Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês então, viu? Que eu peguei ele de surpresa. Bom, olha só, eu sou Vivi Costa, eu te convido a acompanhar a partir de agora o que está acontecendo aí na sua região e tudo que de alguma forma afeta a nossa vida. Vamos começar? Pois é, eu falei, né, que peguei aqui meu diretor de TV aqui de surpresa, mas ele é muito rápido, né? Já colocou aqui na tela pra gente. Na altura ali, né, do Israel Pinheiro também, entrada ali na frente para Águas Claras. A gente mostrou agora há pouco esse acidente, mas no momento trânsito tranquilo, não há nenhum ponto de retenção ali, nenhum resquício daquele acidente que a gente mostrou agora há pouco. Então você pode vir aqui para o plano piloto ou seguir para a sua cidade sem nenhum transtorno. A gente vê um pouquinho mais de movimento aqui, né, do lado esquerdo da tela, mas não tem nenhum problema por ali, não. Bom, vamos aqui continuar com as nossas notícias, nossos destaques desta segunda-feira com os nossos repórteres, porque a polícia prende um idoso de 63 anos que foi repreendido após assédio em bar e esfaqueou em cheio um homem que estava no local. Um caso revoltante em Taguatinga. Vanessa Vitória. Revoltante mesmo, viu? Porque a vítima levou um susto, nem entendeu o que estava acontecendo. Muito sorrateiro esse homem, ele estava ali em pé, como se ouvisse o discurso da vítima, um outro cliente também sentado. É possível ver pelas imagens, Vivi, que o homem gesticula falando com ele, ele dá um passinho para frente e já se vira com um golpe certeiro que acertou a região do peito. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes e as imagens chocantes desse caso. Nossa, que absurdo, né? Até já. Em operação Falso Profeta da Polícia Civil, prendeu mais um integrante da organização criminosa suspeita de usar a fé das pessoas para cometer golpes financeiros e altíssimos, né? Rodrigo Miranda. Essa já é a terceira prisão dessa operação, Bivi. Esse homem, ele descumpriu decisões judiciais e continuava a utilizar as redes sociais para atrair mais vítimas, prometendo ganhos irrisórios aí. E a gente traz todos os detalhes daqui a pouco. Combinado, te espero. Como está a iluminação da sua rua, hein? O governador assinou um novo contrato para ampliar a iluminação pública, vai investir em luzes de LED. Mais incentivos de economia, então, né? E a promessa é de trazer mais segurança também. A gente vai mostrar para vocês daqui a pouquinho como é que vai ser isso. Participe comigo do jornal, mande para mim a sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp, que vai aparecer na tela, 996232421, já salva no seu celular. Manda então uma sugestão de reportagem, comenta as notícias que a gente traz ao longo da nossa edição, manda aquela foto assistindo ao jornal. Eu vou mostrar algumas aqui, viu? Aquele momento em que a gente se sente mais perto um do outro. Conta de onde você é, o seu nome. Olha, tem muita notícia para você acompanhar a partir de agora. Hoje é segunda-feira, 4 de dezembro, o ano já acabando, no finzinho, né? Mas a gente está só começando. Vem comigo? Já estamos no ar. A gente vai começar chamando a atenção para uma imagem impressionante do que parece ser ali um bueiro explodindo na via N2, próximo ao setor comercial norte. Vocês chegaram a ver? As câmeras dos prédios ao lado flagraram o exato momento dessa explosão.
Dá para ver, inclusive, uma grande nuvem de fumaça saindo do local que a gente vai mostrar já já. O caso aconteceu no sábado e, por sorte, o movimento de carros e pedestres era bem pequeno, ninguém se machucou. A gente já vê aí, depois dessa explosão, né, os bombeiros por ali que foram chamados, os próprios funcionários dos prédios colocaram a tampa de volta no local e o Corpo de Bombeiros precisou isolar essa área toda aí, justamente porque passavam fios de alta tensão por lá. Imagina, gente, o susto que foi. Eu vou mostrar como é que foi o exato momento dessa explosão para vocês daqui a pouco. A gente procurou saber por que isso aconteceu e, segundo a Neoenergia, apesar de parecer uma explosão na imagem, não é explosão. Então a gente quer saber, né, o que foi. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês, então, os detalhes desse caso aí, mostro a explosão e o que motivou. Vamos agora, então, o seguinte, gente, vamos falar agora de um outro caso em Taguatinga. Um homem que estava em um bar, ele está internado após levar uma facada de um cliente. Repórter Vanessa Vitória tem os detalhes. Vanessa, Bebê, a gente pode falar com você aqui agora, abrir aqui para conversar com a Vanessa Vitória, justamente, está ajustando ali, enfim, a câmera para a gente poder conversar com a Bebê. Agora sim, todo mundo se organizando ali para conversar com a gente ao vivo, porque ao vivo é assim, né? A gente vai começar com uma outra história para você e agora a gente chama a Bebê para contar, inclusive, o que foi que aconteceu. Esse cliente seria um idoso que foi repreendido ali por ter assediado uma mulher. Enfim, conta pra gente melhor, porque na verdade o que acontece? A imagem, ela é muito impressionante e parece justamente que ali é assédio e o que mais? Então, Vivi, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A gente tem alguns ângulos, né? O circuito ali tem posicionamentos de câmeras diferenciados, mas eu vou narrar um deles que aparece já esse homem, que é a vítima, esse outro de boné com a sacola na mão e um outro cliente. Ali são todos clientes do bar, o dono do estabelecimento não estava no local no momento. O que está sentado, que é a vítima, ele chega a mexer assim com a mão, conversando, falando pro outro. O outro, ele dá um leve passo para frente e aí quando ele volta, ele já volta com a faca na mão e já acerta a região do peito, atingiu ali o coração e o pulmão da vítima. Por que isso, Vivi? Não há explicação para nenhum tipo de crime, um golpe desse, mas tem um outro ângulo, outro posicionamento de câmera, que a gente consegue visualizar também o golpe, mas tem uma mulher sentada, é a atendente. Essa mulher, ela teria sido assediada por esse homem de 63 anos. Ele chegou ali no bar, assediou essa mulher e a vítima, que estava sentada conversando, teria repreendido ele, falado, olha só, não é assim, você não pode fazer isso. E o susto que ele leva é de que talvez teria levado um soco mesmo, porque é muito rápido. O outro que está sentado, ele chega a posicionar a mão para conter a vítima quando a vítima se levanta, acreditando que a vítima poderia partir para cima desse homem. Mas na verdade não, ele já levanta por causa da facada que recebe na região do peito. Eu estou na 17ª delegacia aqui em Taguatinga, com o delegado que é o Thiago Boing, porque esse homem foi preso em flagrante ainda. Em outro ponto do circuito, uma outra câmera mostra ele saindo tranquilamente do bar com uma sacolinha na mão e a faca na mão, que ele chega a colocar a mão assim para trás. Ele sai tranquilamente e ele foi preso. A polícia, o doutor Thiago vai me contar aqui como é que foi essa dinâmica, essas diligências com as imagens em mãos. Eles entenderam, né, delegado, boa tarde para você, que ele estava numa região de mata ali perto do Centro Pop, e aí vocês foram atrás. É isso, Vanessa, boa tarde. A gente recebeu essa notícia desse fato na sexta-feira, por volta ali de 2 horas da tarde. Imediatamente a gente foi até o estabelecimento comercial, conversamos ali com as pessoas que estavam lá. A moça que havia sido assediada ainda estava lá no local, então ela passou pra gente a dinâmica, que ela estava ali atendendo, e os dois já eram clientes ali do local, se conheciam de vista. Então esse senhor de idade se aproximou dela, fez um assédio ali, o rapaz interferiu só falando, não faça isso, algo bem sutil mesmo. E aí ele se afasta ali e de repente eles acharam que fosse um soco inicialmente, mas aí depois a gente viu que foi uma faca que acertou o pulmão dele. Então a gente conseguiu colher essas filmagens e vimos que ele desceu ali sentido Centro Pop, a gente tem um matagal ali atrás. Então a gente passou a sexta, o sábado ali monitorando e domingo de manhã assim que ele saiu da mata a gente conseguiu fazer a prisão. E ele já tinha antecedentes e por estar perto ali do Centro Pop, é um homem em situação de rua?
Sim, ele estava em situação de rua, morava ali na área de mata mesmo, o pessoal passou que ele sempre entrava no mato ali, a gente não conseguiu localizar exatamente onde. Procuramos também a faca e não localizamos. Ele tinha atendimento, tanto a vítima como o autor tinham atendimento ali no Centro Pop e residiam ali nas proximidades, em situação de rua mesmo. E o que ele falou quando a polícia chegou perto dele e falou, olha, você esfaqueou um homem e tal? Inicialmente ele tentou mentir, falou que a vítima tentou roubar ele. E aí a gente falou para ele, não, tem a filmagem, dá para ver tudo que aconteceu. E ele depois falou, não, me senti ameaçado, ele foi atrás de mim. Então a gente vê que foi algo bem banal mesmo, ele não consegue nem justificar o porquê dessa facada. Ele já passou pela audiência de custódia hoje e permaneceu preso. Permaneceu preso. E ele tinha antecedentes? A gente consegue saber isso? Aqui no Distrito Federal ele não tinha antecedentes. E apesar de ser um senhor de idade, já era natural do Nordeste, então andava sempre com essa faca aí e acabou praticando esse fato aí que não tem explicação nenhuma. Delegado, ele age muito rápido, né? Apela pelo tempo ali da imagem, a gente vê que são segundos entre essa conversa, né, sutil, de oi, não faça isso, e o tempo que ele tem de pensar, pegar a faca e jogar ali a mão dele direto em direção a um ponto vital da vítima. Assim, a intenção de matar, tanto que vai responder por tentativa de homicídio. Sim, ele dissimulou, né? A gente dá pra ver que ele sai de perto assim e faz uma casinha mesmo, como se diz no mundo do crime, né? E dá aquela facada ali que acertou o coração e o pulmão da vítima. A vítima está em estado grave na UTI. Ele foi autuado aqui por tentativa de homicídio com a qualificadora desse motivo que dificultou a defesa da vítima e também pelo motivo fútil. Então vai ficar preso, permanece preso à disposição da justiça. A gente percebe que ele estava alcoolizado também, né? No terceiro vídeo, que dá para ver ele saindo, ele sai cambaleando. Então tudo isso aí por causa de bebida e uma motivação totalmente fútil. Isso que eu ia comentar, que é possível, Vivi, a gente percebe na imagem que quando ele vai para trás, ele tropeça nas próprias pernas, assim, nos próprios passos, digamos. Ele vai tombando, mas a gente sabe que álcool não é motivo para ninguém fazer o que ele fez e muito menos que isso seja, né, delegado, um atenuante para a prisão dele, até porque a vítima está em estado grave. A gente torce para que isso não desencadeie em um homicídio, porque por enquanto a gente está falando de uma tentativa de homicídio e torcendo para que siga assim. Mas o fato de estar alcoolizado não justifica nenhum tipo de ação de violência como essa. Sabia o que fez, pensou, agiu, escondeu lá na área de mata, não voltou para prestar socorro e nada disso, né, delegado? Exatamente, se desfez da faca utilizada no crime, se escondeu, então o fato dele estar alcoolizado em nada vai ajudar ele, vai responder aí pela tentativa de homicídio. E a gente vê que a facada foi buscando mesmo o coração da vítima, né? O local que atingiu, inclusive, acertou parte do coração. Então a gente torce aí para que a vítima se restabeleça e a gente possa ouvi-la aqui e finalizar o procedimento o quanto antes. Delegado, por dizer os dois ali em situação de rua, já se conheciam antes? Poderiam ter algum tipo de desavença anterior a esse fato? Não, o que a gente apurou lá no local é que eles frequentavam ali, mas conheciam só de vista, né? Tanto que quando ele comete o assédio, o rapaz conversou com ele tranquilamente, sem qualquer discussão. Ele aí, alcoolizado, se afastou e desferiu a facada. Vivi, na imagem, eu até perguntei para o delegado quando a gente entrou aqui se a atendente era aquela mesma que aparece na imagem, né? Até ela não tem nada a ver com isso, tá, gente? É só mesmo para contextualizar a história aí e a desculpa que esse homem teve para dar uma facada no outro. Mas o fato é que nem ela entende o que acontece, nem a própria vítima entende e nem os outros que estão no estabelecimento entendem. Nem esse que tenta conter quando o homem se levanta já esfaqueado, acha que o homem vai partir para cima do agressor e não é esse o ponto. E nem mesmo um outro cliente que está atrás dele também não entendem. Todo mundo fica paralisado, porque é uma situação muito rápida, muito sorrateira mesmo, como eu disse antes. Ninguém faz nada porque ninguém entende nada. Ninguém viu esse homem com uma faca antes, ele sequer ameaçou, gritou, ou sequer, né, delegado, sequer respondeu ao outro. Você vê que ele fica muito passivo ali. Não há uma discussão, não há um bate-boca, não há uma gritaria, não há, você não tem nada disso, né, delegado? Ele sequer responde, ele simplesmente age. Exatamente. Quando ele deu o golpe, os populares que estavam lá acreditaram que fosse um soco. Então ninguém se importou muito inicialmente. Aí depois que ele sai cambaleando, que eles viram o sangue, e aí que eles foram perceber que realmente havia sido uma facada e solicitaram socorro. Vivi, sem discussão,
sem motivação, porque motivação não existe nunca para se tirar a vida de alguém ou para tentar fazer esse tipo de coisa, mas realmente é algo que a gente fica impressionado justamente por isso, porque não tem ali verbalizado qualquer insatisfação da parte dele em tentar dizer, olha, não me chamem a atenção porque o que eu fiz é errado ou certo. Não há nenhuma comunicação verbal à ação dele de realmente tentar matar o outro. Ele podia ter atingido a mão porque o outro está gesticulando, vou chamar a atenção dele. Não, ele atinge o peito, ele atinge o coração, o pulmão. Ele vai certeiro no posicionamento que ele quer atingir. É chocante. Não, é exatamente isso. É chocante, absurda essa história quando a gente observa ali justamente o momento em que ele se aproxima, inclusive, desse homem que está sentado. Parece que ele está querendo ali disfarçar e ele já volta ali, olha, tão certeiro. E tudo isso porque esse homem estava tentando proteger uma mulher ali de um assédio. Gente, que absurdo. Obrigada pelas informações, viu, por trazer aí pra gente, então, os detalhes dessa história. E graças a Deus que ele continua preso, porque muitas vezes a gente fala que passou pela audiência de custódia e agora está solto, não é o caso. Vai permanecer preso, né? Eu agradeço também ao delegado, viu, Viver? Até já, daqui a pouquinho a gente conversa sobre outros assuntos. E neste final de semana, um jovem de 26 anos sofreu uma queda de 5 metros de altura durante uma escalada na região da Fercal, em Sobradinho. Próximo ali à fábrica de cimento, 2 viaturas foram utilizadas para o socorro da vítima. Quando os bombeiros chegaram, ele estava consciente, estava orientado, tinha sido transportado por pessoas que estavam ali no local, mas na queda ele bateu em uma árvore, teve ferimentos leves, sem sinais ali de fratura. Ele foi encaminhado para o Hospital Santa Lúcia Norte e, apesar do susto, ele passa bem. Agora, vocês lembram do homem que se dizia pastor e convencia as pessoas a investirem dinheiro com a promessa de que renderia ali quantias astronômicas? A gente nem sabia ainda falar qual era o termo, né, daquele valor. Valores infinitamente maiores do que toda a riqueza gerada no planeta. Chamou muita atenção esse caso. Foi coisa de maluco assim, né? Mas muita gente acabou caindo nesse golpe porque envolvia ali fé, né? Também, claro, né, uma promessa de um retorno mais fácil. Agora, tem gente ainda que continuava caindo no golpe, mesmo depois que toda essa história veio à tona. O líder da organização criminosa, o pastor Osório, ele foi preso em setembro. A gente vem trazendo esse assunto, né, desde então. Mas havia outros envolvidos e um deles continuava atuando num shopping da área central ali de Taguatinga, com um falso banco digital. Vamos conversar com o repórter Rodrigo Miranda, que tem mais informações, até para poder orientar vocês também, que de repente não estavam sabendo, não sabiam, né, que estava ali com a mesma ligação dessa organização criminosa, para poder evitar cair num golpe como esse, né? Rodrigo, boa tarde para você, bem-vindo. Como é que ele agia? Como é que a polícia conseguiu identificar esse homem? Boa tarde, Vivi. Boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília. Ele agia principalmente pelas redes sociais. Ele mantinha um canal nas redes sociais, no YouTube também, muito ativo, né, trazendo essas informações de promessa de dinheiro fácil, muito dinheiro, na verdade, né? Teve uma das vítimas aí que, segundo o contrato firmado com esse falso banco digital, receberia, né, nonilhões, né, nem sabia falar essa expressão também, nem sabia que existia essa possibilidade, né, de tanto dinheiro, assim como você bem disse, maior que toda a riqueza gerada no mundo, e mesmo assim muita gente caía. E por conta dele estar utilizando essas redes sociais ainda, abastecendo essa conta das redes sociais desse falso banco digital, ele acabou preso. Isso porque a justiça tinha determinado que não poderia fazer nenhuma postagem relacionada a esse tipo de promessa de ganho, que induzisse pessoas a caírem nesse golpe. Ele continuou a fazer essa prática, continuou a atrair vítimas e mais vítimas e por conta disso acabou preso. Eu estou aqui com o delegado Marco Aurélio Sepúlveda, que vai falar com a gente sobre esse caso. Delegado, muito obrigado por nos receber. Vou dizer a expressão aqui surreal, né? Porque eu falei que nonilhões uma pessoa caiu, mas era um esquema muito bem organizado para enganar as pessoas, até com essa promessa irrisória, né? Boa tarde, Vivi, boa tarde a todos que estão nos assistindo. É justamente isso, nós conseguimos prender mais essa pessoa, que seria integrante dessa organização criminosa, que vem utilizando a fé das pessoas
como um meio de cometer crimes e ganhar dinheiro de maneira ilegal. E eles atuam basicamente através da internet, convencendo milhares de pessoas ao redor do Brasil de que elas são realmente agraciadas por Deus, agraciadas por alguma entidade divina e merecedoras de uma quantia estratosférica. Nesse caso aí, como você bem narrou, de nonilhões de reais. E eles passavam até contratos, né? Algo assim que parecia para dar um ar de credibilidade na hora desse negócio, né? Isso, como uma ferramenta para enganar as vítimas e dar uma aparência de legalidade, eles criam falsos bancos digitais que seriam, de acordo com eles, responsáveis pelo pagamento dessas cifras milionárias. E aí eles entregam para as vítimas contratos, o que a gente chama de contratos falsos, porque esse dinheiro não existe, para dar justamente essa segurança para a vítima de que elas iriam receber em uma data específica esses valores. E já tinha essa prisão do pastor em setembro, né? Como foi amplamente noticiado. É agora a prisão do Anselmo, né? Esse homem também. A organização ela continua funcionando ainda? Como é que tem sido essa investigação para tentar desarticular essa operação? Na última fase dessa operação, que foi denominada como Falso Profeta, a gente deixou bem claro que é uma organização criminosa muito grande, composta por centenas de pessoas. E naquela ocasião, a justiça tinha determinado para esse suspeito e para diversos outros que não poderiam mais fazer uso de redes sociais, mídias digitais, mas alguns deles continuam a insistir na prática criminosa, desafiando a justiça, e por isso houve essa expedição do mandado de prisão preventiva contra ele. O que ele fala em depoimento aí como defesa diante dessa situação? Olha, os investigados, de um modo geral, eles procuram fugir da responsabilidade dos atos deles, né? Eles procuram tentar fazer aquelas pessoas acreditarem que é real, que aquele dinheiro que eles estão prometendo é verdadeiro, que elas serão agraciadas por essas quantias. E tem causado inúmeros prejuízos a essas famílias, né? Os relatos que a gente tem, e é importante deixar claro aqui, que as vítimas precisam comparecer nas delegacias de polícia e fazer o registro do boletim de ocorrência. Só assim a Polícia Civil ela é capaz de investigar esses atos. Muito obrigado pelas informações, delegado. É isso, Vivi. A operação ainda deve continuar, vai continuar, porque tem muita gente envolvida nesse esquema ainda e infelizmente tem ainda muitas pessoas que acabam caindo nesse golpe. Pois é, por isso a importância da gente trazer de novo esse assunto, porque como existem outras pessoas que estão sendo procuradas, enfim, que estão atuando aí nessa organização criminosa, outras pessoas podem cair nesse golpe. Olha, obrigada pelas informações, Rodrigo, agradeço ao delegado e a gente vai continuar nesse assunto, né? Sobre esse golpe aí milionário, vamos chamar o nosso comentarista de segurança pública, o delegado Laércio de Carvalho. Laércio, boa tarde, bem-vindo aqui mais uma vez. Olha, eram valores, Laércio, que a gente nem sabia que existia esse nome, né? Octilhão, imagina, 27 zeros ali num número, agora nonilhões. Bom, é aquela história que a gente já começa aqui com uma orientação de que, assim, quando a esmola é muito, a gente tem que desconfiar, né? E nesse caso nem era esmola, porque eles estavam, inclusive, colocando dinheiro ali pensando que iam receber mais, né? Verdade, Vivi. Boa tarde, espectadores. Esse golpe, Vivi, ele é no mínimo inusitado e tem algumas características muito particulares. Então, ele captava valores pequenos das vítimas, do estelionato, do engodo, e oferecia a essas pessoas valores mirabolantes que sequer existem na nossa escrita. Octilhões, valores inexistentes na economia mundial. Agora, qual era o modus operandi desse grupo? Primeiro, explorar a boa-fé, a religiosidade, porque além das redes sociais, que realmente eram amplamente utilizadas como ferramenta para aplicar o golpe, eles também valiam-se de templos religiosos, de congregações religiosas. Nós mesmos, na nossa atividade, investigamos alguns casos em que realizavam palestras em congregações evangélicas e ali traziam pessoas de expressão, pessoas que tinham assim um bom nome no meio religioso para convencer pessoas a investirem R$50, R$25, porque captavam valores pequenos de cada uma das vítimas, para desmotivá-las a procurar a polícia e a justiça. Então, mesmo aquelas pessoas que constatavam que tratava-se de um golpe, ficavam ali naquele limbo. Vale a pena procurar polícia, justiça? Eu perdi só R$50.
só, entenda-se, entre aspas, mas quando você multiplicava pela quantidade de vítima, essa organização criminosa arrecadava milhões e milhões e abastecia um esquema mega estruturado de estelionatários, de falsários e de charlatões. Aliás, o charlatanismo era a prática mais recorrente por esse grupo criminoso. Até que essa orientação, de que por mais que não seja uma quantia tão elevada, é importante registrar a ocorrência, porque olha só quantas vítimas eles fizeram, né? E acabavam assim, apostando muito também nessa fragilidade da internet, doutor Laércio. Com certeza, Vivi. As mídias sociais alcançam muita gente simultaneamente, né? O canal do YouTube desse falso profeta tinha muita gente inscrita, era um número incalculável de pessoas que os acompanhavam pelas redes sociais, não é? Pessoas que cultivavam a fé religiosa, que acreditavam em seus profetas sem saber que eram falsos, não é? E essa questão, Vivi, deu uma repercussão tão grande no Brasil inteiro que mobilizou o Congresso Nacional para reformular a lei que pune o charlatanismo. E o que seria o charlatanismo? A manipulação da fé alheia com promessas mirabolantes, com ganhos fantásticos. Então você investia 50, 100 reais ali nesse falso investimento, nessa pirâmide, mas o teu retorno seria de trilhões, de quadrilhões de reais supostamente depositados em bancos digitais com sede fora do Brasil. Então havia sim toda uma estratégia charlatã de captar doadores, de captar investidores sob pretexto de fantásticas somas em dinheiros como retribuição. Então o Congresso Nacional reformulou o crime de charlatanismo para punir de forma mais severa essas pessoas que exploram a fé alheia, prometendo vantagens mirabolantes. E projeto que já foi aprovado, já está valendo? Ou ainda está em tramitação? Na verdade, ele está tramitando, porém será aprovado porque já passou pelas comissões, já houve uma primeira votação e trata-se de um projeto de uma simplicidade muito grande que apenas altera um dos dispositivos do Código Penal. Então, nossa expectativa é que ele tramite da forma que deve, seja, obviamente, entre em vigor e possa punir as pessoas que daqui para frente pratiquem esse tipo de charlatanismo, utilizando-se das redes sociais ou da fé alheia para convencer pessoas a colocarem dinheiro nessas pirâmides que, na verdade, são mega estelionatos. Pois é, e que orientação, que dica assim, a gente pode dar para quem está acompanhando a gente aqui também, para não cair nesse tipo de golpe? Porque a gente estava mostrando ali que, inclusive, havia contratos, mas ali eles usavam da fé, de ajudar uma ação humanitária, enfim, tudo isso também sensibiliza, óbvio que eles estavam pensando também no retorno financeiro, mas de alguma forma tudo isso também acaba melhorando ali essa historinha de um golpista, né? Quais são essas orientações principais para quem vai investir o seu dinheiro tão suado ali, né, que acaba caindo num golpe? Veja, Vivi, fazer investimentos em situações que não são abrigadas legalmente pelo Banco Central, pelo Sistema Financeiro Nacional, é em si só um grande risco. Hoje virou uma pandemia essas pirâmides, cada dia surge uma hora instigando as pessoas a investirem em criptomoedas, outra hora nessas pirâmides financeiras fantasmagóricas. Então, a orientação principal que nós passamos ao telespectador é: só faça investimento no mercado financeiro formal, instituições sérias, tradicionais, regulamentadas pelo Banco Central, que tem aí um apoio público no aspecto do retorno financeiro dentro das regras do mercado. Tudo que passar disso é charlatanismo, é promessa vã, e está aí o resultado dos milhões de brasileiros que já perderam dinheiro nesses investimentos mirabolantes. Doutor Laércio, obrigada, viu, por essas orientações. E eu vou te chamar daqui a pouquinho para a gente falar, inclusive, sobre um outro caso que aconteceu aqui no fim de semana. A gente já conversa, tá? Até já, obrigada. Ok. Isso, porque tem uma cena, gente, que chamou muita atenção também na sexta-feira, foi a de um homem que invadiu uma delegacia e tentou esfaquear um policial pelas costas. Imagina, gente, que loucura, isso tudo dentro de uma delegacia. A gente vai comentar esse assunto, inclusive, com o doutor Laércio daqui a pouquinho, mas antes, vamos ver como é que foi essa audácia? As câmeras da delegacia flagraram o exato momento da agressão.
É possível ver o policial entrando na recepção da DP e logo ao fundo da imagem aparece de camisa preta Daniel de Souza, de 36 anos. Ele também entra na delegacia e já puxa a faca da cintura. Na sequência, ele desfere um golpe nas costas do policial. O agressor cai e é contido pelos policiais. A agressão aconteceu nesta delegacia, responsável pela área central de Brasília. Daniel Flanelinha é um estacionamento que fica próximo a um shopping, bem ao lado aqui da DP. Ele veio até a delegacia e abordou o policial pedindo ajuda a um homem que ele mesmo teria esfaqueado neste estacionamento. Ele estava totalmente fora de si quando atacou o PM. Esse rapaz, ele tinha chegado na delegacia, conversado com esse mesmo policial, falado que alguém tinha esfaqueado um outro homem próximo a um shopping que fica ali nas imediações. E aí o policial chamou uma viatura para atender essa ocorrência, porque eles estavam com outra ocorrência desde cedo lá na delegacia, que foi até uma briga generalizada. E aí nisso, quando ele entrou para dentro da delegacia, esse homem foi atrás dele e fez isso. É assim, inexplicável o que aconteceu. A gente acredita que ele não estava no seu estado normal. Ele é um vigia de carro que trabalha ali. Depois a gente descobriu que esse indivíduo esfaqueado era verdade, lá embaixo, lá no shopping, e que quem tinha esfaqueado era ele mesmo. E aí ele foi autuado por isso também. O autor da facada já tinha passagem pela polícia e é considerado um homem perigoso. Tinha passagem por porte de arma branca, que é faca, possivelmente. Ele é vigia de carro, né? Trabalha com outros vigia de carro, inclusive essa outra vítima era um outro vigia de carro. E é perigoso, né? A gente acredita que ele não estava no seu estado normal, possivelmente sob efeito de alguma coisa. A facada não perfurou o colete do policial, que graças ao equipamento não se feriu e passa bem. A polícia ela tem que estar sempre buscando o melhor equipamento para o policial, né? Equipamento de proteção individual, equipamentos de uso progressivo da força. Então a gente tenta utilizar o máximo de equipamentos possível e o melhor para que o policial fique mais seguro. Daniel Souza foi preso em flagrante por tentativa de homicídio contra o policial e contra o outro flanelinha que ele esfaqueou no estacionamento. Gente, que sorte esse policial tá ali, né, com equipamento de segurança. E algumas das últimas ocorrências registradas na 5ª DP, que mostramos aí no jornal recentemente, né, também, tem deixado claro que o centro do plano piloto está se tornando um palco frequente de crimes perigosos, cometidos com arma branca, como facas, pedaços de pau. Eu quero convidar o nosso comentarista aqui de novo de Segurança Pública, Laércio de Carvalho, para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre esse caso e essa insegurança também nas ruas. Porque olha só, Laércio, deixa eu te falar uma coisa. A gente mostra aqui no jornal, volta e meia, inclusive a gente acho que chegou a comentar aqui também um caso na rodoviária em que um homem foi flagrado perseguindo e tentando estuprar uma moça que estava esperando ali, né, um ônibus. E aí a gente depois mostrou também uma tentativa de homicídio a pauladas próximo à torre de TV. Em ambos esses casos aí, um pedaço de madeira. Foi a arma escolhida aí por esses criminosos. E agora a gente tem esse outro, a gente fala falso flanelinha porque ele se disse ali, né, um guardador de carros, a gente não tem certeza porque ele não estava registrado, então a gente diz falso flanelinha mesmo, né, que teve essa ideia quase suicida de entrar em uma delegacia já armado com uma faca e ainda tentar esfaquear um policial militar. Eu não sei vocês, mas quando eu vi essa cena eu falei, gente, o que passava na cabeça desse homem? Quer dizer, para esfaquear um policial militar dentro de uma delegacia de polícia, uma pessoa tinha que estar muito fora de si, né? E a gente sabe muito bem que essa zona central, né, Laércio, é uma região, inclusive, que é moradia de usuários de droga, que muitas vezes cometem delitos ali para manter o vício. E esse caso de agora, ele parece ser mais um problema não só de segurança, mas um problema social, que inclusive a gente vem conversando também sobre ações que precisam ser feitas em conjunto com outras secretarias, porque só a Secretaria de Segurança parece que não está dando conta, né? É verdade, Vivi. Esse tema tem sido recorrente. Nós temos instado as nossas autoridades de segurança da área social para que seja feito um trabalho contínuo, insistente na área central de Brasília. Veja, apenas como sugestão, porque o problema está posto. Agora vamos tentar encontrar soluções. As grandes cidades do Brasil fazem um serviço de monitoramento dessas pessoas que se dizem flanelinhas, que cuidam de carros na via pública, cadastrando-os,
observando seus antecedentes criminais e monitorando para que outros indivíduos não cadastrados não participem dessa atividade econômica. Então, a nossa Secretaria de Segurança, com apoio das polícias, poderia, com certeza, começar a luta fazendo um monitoramento intenso em relação a essa população flutuante que vive nas ruas do Plano Piloto de Brasília, ora se fingindo de flanelinha, ora se fingindo de morador, pessoa em situação de rua, de pedintes, mas, na verdade, são criminosos que escondem-se atrás dessas atividades, né, de pessoas vulneráveis. Então, a Secretaria de Segurança precisa, sim, adotar essa providência emergencial. Estamos aí chegando ao final do ano, período do ano no qual triplica essa população flutuante na área central de Brasília. E com isso os problemas de insegurança. Este caso é um caso emblemático, em que esse criminoso teve a ousadia de invadir uma delegacia de polícia armado e atacar o policial militar. Graças a Deus, o policial estava equipado com seu colete balístico e ali no interior da delegacia haviam vários policiais que agiram em legítima defesa e saíram em defesa desse colega agredido. Se não, Vivi, essa situação poderia ter tido um desdobramento trágico com o assassinato de um policial dentro de uma delegacia de polícia. Então, Secretaria de Desenvolvimento Social, é urgente enfrentar essa demanda e dar uma saneada nessa área de Brasília. Tão, assim, absurda essa imagem, assim, olha que loucura. A gente vê ali, inclusive, uma pessoa que estava ali sentada, aguardando para ser atendida, uma ocorrência, sai desesperada ali, pulando a cadeira. Eu imagino o que passou também na cabeça dele, falando, gente, eu estou dentro de uma delegacia, quer dizer, nem aqui eu estou seguro, né? Porque é o que passa na minha, não sei na de vocês, mas é exatamente o que eu penso. A pessoa está dentro de uma delegacia, ela vai falar assim, olha, aqui nada vai acontecer de ruim. De repente, passa ali na frente dele essa cena de violência ali. Então, olha só, precisa ter também uma fiscalização maior, porque não é a primeira vez que a gente traz aqui sobre esses flanelinhas, né, que, aliás, que se finge de flanelinhas e acabam também atrapalhando aqueles que estão trabalhando no rigor da lei, inclusive credenciados, fazendo ali um trabalho direitinho. Então, isso precisa ter uma fiscalização tanto desses moradores de rua, mas também dessas pessoas que ficam ali em volta do carro, dizendo que vão cuidar do carro. Isso também precisa ser mais eficaz? Com certeza, Vivi, nós vamos insistir no ponto. Inclusive, precisamos da Câmara Legislativa do DF nesse quesito. É necessário disciplinar rigorosamente a atuação desses flanelinhas, não só na área central de Brasília, mas em todo o Distrito Federal. Porque é frequente o tráfico de drogas praticados por esses indivíduos que se fingem de flanelinha, repito, é constante a prática de crimes gravíssimos como homicídio, acertos de conta, todo tipo de coisa ruim acontece envolvendo essa população flutuante. Então a Secretaria de Segurança, mais lógico, com o apoio desses demais órgãos fiscalizadores, uma fiscalização intensa ali, precisam agir. Este caso em particular, Vivi, não foi só um ataque a esse policial que estava trabalhando, foi um ataque à segurança pública do DF, o que aconteceu no interior de uma delegacia contra servidores que estavam no exercício da profissão. Então, tudo isso demonstra que a ação do Estado tem que ser enérgica, fazendo um verdadeiro saneamento nesta área central de Brasília e afastando a bandidagem que está infiltrada no meio das pessoas vulneráveis que procuram a área central em busca de ajuda econômica, de ajuda para sobreviver. Davi, eu falo, numa área central, mas que quantas pessoas saem ali, né, das suas cidades, do entorno, enfim, vêm trabalhar aqui, que passam também por essa insegurança, como foi no caso da rodoviária que a gente comentou, né? Então precisa realmente de uma ação ali mais rigorosa. Obrigada, viu? Um ótimo dia para o senhor, boa semana, a gente vai se falando aqui ao longo dessa semana. Tchau, tchau. Igualmente, Vivi, eu estou sempre à disposição. E olha, o ex-governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, e o ex-vice Tadeu Filipelli foram absolvidos da acusação de improbidade administrativa. Os dois foram acusados de fraudar e desviar recursos durante a reforma do estádio Mané Garrincha em 2014. O suposto envolvimento deles começou a ser investigado após a colaboração premiada de executivos da construtora que relataram a existência de irregularidades. E a Justiça, no entanto, entendeu que não há provas suficientes
para a condenação. Em nota, a defesa de Agnello Queiroz disse que a justiça foi feita. E olha só essa imagem. Em Águas Lindas, um motociclista foi atropelado durante uma perseguição a um suspeito de roubo. As imagens mostram ali um homem de branco na bicicleta chegando por um sentido e o carro em uma bicicleta em outro. O carro tenta atropelar o ciclista de branco, mas pega um motoqueiro que não tinha nada a ver com essa história aí. Após o atropelamento, os populares apareceram para segurar o suspeito de bicicleta e também para socorrer o motociclista. E aí, logo em seguida, o SAMU apareceu para prestar os primeiros socorros ao motociclista que quebrou a perna. A polícia levou o homem da bicicleta para a delegacia. Agora sim, a gente vendo aí nessas imagens uma confusão ali que eles arrumaram, né? Enfim, mais um caso aí de violência na rua. Um policial militar se tornou réu por ter atropelado uma idosa de 73 anos enquanto ela atravessava uma faixa de pedestre em São Sebastião. Um motociclista um motociclista que dirigia na hora do acidente era um veículo oficial da corporação. E a Vanessa Vitória tem os detalhes dessa decisão judicial. Boa tarde, VV. Conta pra gente, porque eu lembro que a gente inclusive acompanhou na época quando houve esse acidente. Oi, Vivi, boa tarde para você de novo, para todo mundo que está com a gente. Eu separei por partes aqui, Vivi. Vamos primeiro à denúncia do Ministério Público. Eu vou abrir aspas, tá, para o que eu vou falar aqui. Olha só, diz assim: que o denunciante, no caso policial militar aí de 28 anos, que estava com essa viatura, essa moto, e acabou atingindo a idosa na faixa de pedestres, ele agiu com imprudência e não observou aí o dever geral de cautela dele ao conduzir a viatura. E estava também com velocidade superior à permitida, e isso acabou sendo a causa determinante do acidente e da morte da vítima. Eu vou fechar aspas porque foi isso que escreveu o promotor, que é o responsável pelo caso, Vivi. Então o entendimento é esse: o policial militar estava usando a viatura, devia ter tido cautela, estava com uma velocidade maior, ali a pista é de 50 por hora, ele estava a 65 por hora e acabou atingindo a dona Francisca. E aí nós vamos para um outro ponto ainda sobre a denúncia. Ela já foi recebida pelo Tribunal de Justiça, isso no dia 22 de novembro, Vivi, e tem aí uma ressalva, né, que o Ministério Público fala com relação à denúncia do policial militar. Seria homicídio culposo por causa dessa direção aí do veículo. Só que isso é algo que a família da dona Francisca questiona, porque a família entende que ele assumiu aí a morte dela. Ele, ao volante, estando acima do permitido e passando por uma faixa de pedestres, ele assumiu o risco, e que aí o crime dele não deveria ser sem intenção de matar, mas com intenção. Mas a denúncia é essa, a denúncia é sem intenção de matar. O Ministério Público também diz que pediu aí um mínimo de reparação para a vítima, com uma fixação de valor, não há ainda, mas seria um mínimo para reparação tanto dos danos causados pela infração, quanto dos dependentes da dona Francisca Braz de Souza Lima, que estava já no meio ali da faixa de pedestres, quase concluindo quando a viatura, chegou ali, até mesmo com relação à denúncia do Ministério Público, com a velocidade acima do permitido. Aí a gente tem um outro ponto agora que a gente vai falar do posicionamento da Polícia Militar. Vivi, você perguntou se a gente acompanhou esse caso lá em julho, né, no dia 6 de julho, quando aconteceu. Sim, nós acompanhamos, e naquela época a Polícia Militar informou bem assim, ó, a gente ficou até na dúvida com relação à idade da dona Francisca, porque tem hora que dizem 73 anos e 74. Nessa nota da época da Polícia Militar, fala que lamentou, né, a morte dela, falou que o policial já estava ali na entrada de São Sebastião. Só para o pessoal de casa entender, a dona Francisca não morava lá, ela morava em Samambaia, tinha ido visitar um parente e estava na faixa de pedestres porque ela ia voltar para casa, ia para o ponto de ônibus. Estava acompanhada de uma familiar ali dela que disse que já estavam no percurso finalizado, mas o policial militar disse que buzinou, alertando que estava vindo e que a vítima não viu e acabou sendo atropelada. E aí vamos lá. As testemunhas relataram que ela não tinha visto e acabou atravessando
a pista. Isso a nota da PM nessa época, tá? E que a sobrinha neta dela, que a acompanhava, contou que tentou segurar a tia-avó, mas que não conseguiu. E outros relatos de testemunhas apontaram que o policial tentou alertar ela buzinando e que ele foi internado no hospital de base. No dia dessa nota, ele ainda estava internado lá e informou que a 30ª delegacia iria apurar esse caso. Diz que a PM prestou todos os auxílios à época para ela, lamentou mais uma vez e diz que se solidarizava com a família. Agora vamos à nota de hoje, porque a gente demandou, tanto eu quanto a nossa produção. A Ana Lídia pediu nota, eu também entrei em contato com a Polícia Militar. O que eu soube por meio da Polícia Militar? Que essa denúncia aceita pelo Ministério Público, ela faz parte da investigação que foi aberta pela própria Polícia Militar. Então, a Polícia Militar investigou a conduta do policial e aí apresentou essa denúncia que foi aceita pelo Ministério Público. Essa é a informação que a gente tem, já eu leio a nota de hoje, que foi passada pela PM. Mas o que eu questionei? Como é que fica a situação desse policial militar de julho para cá? Ele continuou trabalhando? Ele foi afastado? Porque o próprio Ministério Público diz que ele responde em liberdade. Isso a gente não tem essa informação, Vivi. Até o momento, a gente já tentou de novo para entender como é que ficou a situação do policial, se ele voltou para as ruas, se ele ficou em serviço administrativo. Essa resposta a gente não tem. Mas vamos à nota de hoje que a Polícia Militar passou. Informou que, à época dos fatos, abriu um procedimento para apurar a conduta do policial militar, isso eu já disse aqui, e que esse inquérito foi concluído e devidamente transmitido ali, remetido, no caso, para os trâmites judiciais. Então, o que a gente tem? Um resuminho rápido de tudo que eu falei aqui, para você que está em casa entender melhor. Em outras palavras, temos um policial militar de 28 anos, virou réu agora, por homicídio, sem ter culpa de ter atropelado, porque ele matou uma idosa que estava na faixa de pedestres. Temos as versões de testemunhas que dizem que ela já estava concluindo, temos a versão do policial, que à época chegou a cair da moto e também foi levado para o hospital para ser socorrido. Já a dona Francisca não teve a mesma sorte, acabou morrendo ali mesmo. O próprio Corpo de Bombeiros atestou que quando chegou não tinha mais o que ser feito. E agora o Tribunal de Justiça já aceitou essa denúncia do Ministério Público, que, de acordo com a Polícia Militar, foi uma investigação feita pela própria PM, enviada ao MP, que aceitou a denúncia e já encaminhou para o Judiciário. Ele responde em liberdade. Esse é o resuminho, Vivi. A família realmente não aceita, viu? Assim, inclusive, essa parente que estava com ela ali, outro dia mandou mensagem pra gente, falando que está passando por sérios problemas psicológicos, porque não conseguiu superar, enfim, né, aquele momento ali que ela viveu com a tia-avó, enfim. Então, ele está até fazendo uma vaquinha para tentar conseguir passar por um psicólogo e conseguir continuar a vida dela, mas é uma cena realmente que é muito impactante, fora ali toda, né, o emocional, e passar por uma situação dessa em que você vê um policial militar que não parou ali na faixa de pedestre é muito desafiador mesmo. A gente vai continuar acompanhando então esse caso. Obrigada, viu, Vivê? E olha, segundos após um carro passar pelo setor comercial norte, um bueiro explodiu. Comecei o jornal, inclusive, falando sobre isso, que é mostrar essa cena para vocês, né? E foi assustador mesmo, aconteceu no último sábado, vejam só. Aqui até o setor comercial norte, bem no centro da cidade, mais precisamente na quadra 2, porque foi bem aqui, olha só, mais precisamente também nesse bueiro, que aconteceu toda essa situação. Esse bueiro acabou explodindo. As câmeras dos prédios ao lado aqui flagraram o exato momento da explosão. É possível ver pelas imagens uma grande nuvem de fumaça saindo do local. O caso aconteceu no final de semana, no sábado, e por sorte, o movimento de carros e também de pedestres era bem pequeno e ninguém se machucou. Os próprios funcionários dos prédios aqui da região colocaram a tampa desse bueiro de volta no local e o Corpo de Bombeiros acabou sendo acionado e teve de isolar toda essa área aqui, porque, como bem diz a própria tampa, aqui ó, tem fios de alta tensão no local. E por conta disso, então, os bombeiros vieram, fizeram todo esse isolamento e verificaram, atestaram essa segurança novamente do local. Apesar do susto, ninguém se feriu e a normalidade já tomou conta do local. O trânsito voltou a ser liberado, a passagem de pedestres também. E, graças a Deus, ninguém se feriu. Foi só um susto daqueles.
Que coisa, né? Bom, a Neoenergia informou que o fornecimento de energia só no setor hoteleiro norte está normal e não houve nenhuma interrupção. Gente, agora eu mostro para vocês aí, enfim, para vocês verem essa explosão que aconteceu ali, que assustou. Imagina o carro passando ali do lado dessa explosão. Se tivesse parado ali, esperando para poder atravessar, né, justamente ali no cruzamento. Meu Deus do céu. Olha, a Neoenergia disse que já foi feita uma inspeção na rede subterrânea da região. A concessionária ressalta que não houve uma explosão, e sim um deslocamento de ar no duto, que por ser um sistema comprimido, levantou a poeira que pode ser observada ali no vídeo. Olha, tudo bem que não foi uma explosão, mas o que a gente observa aqui, talvez quem estivesse passando ali pelo local tivesse até se machucado, né? Então, olha só, agora já está tudo resolvido por lá, mantendo a segurança do local. E o câncer de pele não está entre os mais letais, mesmo assim, pode deixar sequelas graves quando o tratamento ele é tardio. Então a gente está nesse mês agora de alerta contra a doença, num clima de muito sol como o nosso, todo cuidado é pouco e a prevenção faz toda a diferença, inclusive para quem vai, olha, jogar uma bola no meio da tarde, naquele horário de meio-dia, para quem vai agora para a praia, atenção redobrada, hein? Neste ano, o sol anda castigando o DF com altas temperaturas e, para se proteger, tem aquelas pessoas que tomam todos os cuidados, mas tem os desatentos também. Isso é uma coisa que você costuma fazer, passar o protetor ou não? Pra falar a verdade, não. Segundo a minha esposa até fala pra eu passar, mas eu normalmente não passo. Passo todos os dias e dou bronca nele, todos os dias também. Eu já esqueci, eu até vou passar depois. O câncer de pele corresponde a 33% dos diagnósticos da doença no país, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Quem já lidou com a doença lembra os perigos que enfrentou. Usar um protetor solar é muito mais barato do que você ser submetido a uma cirurgia e sofrer. Minha pressão arterial foi lá para cima, o corpo não funciona e você sofre e você gasta, porque o plano de saúde não paga esses procedimentos mais delicados, não é? Então, cuidem-se. Algumas recomendações tem gente que já até decorou, como passar protetor solar a partir do fator 30, evitar pegar sol entre 10 e 16 horas, usar chapéus, bonés e roupas adequadas. Mas tem alguns hábitos comuns no dia a dia que podem provocar o câncer da pele. Fumar aumenta a chance do câncer de pele. Até, inclusive, que está na moda, o cigarro eletrônico, também pode aumentar os riscos do câncer de pele. Lembrar que paciente de pele preta tem maior proteção natural pela melanina, mas que também tem que usar protetor solar, pode ter câncer de pele. Segundo a Secretaria de Saúde, neste ano, até setembro, foram 313 internações na rede pública para tratar câncer da pele. A doença costuma se manifestar de forma silenciosa, mas alguns sintomas podem ser detectados. É importante fazer o autoexame, então o paciente olhar o seu corpo, ver os sinais novos que apareceram. A gente põe um tempo, mais ou menos de 4 semanas, ou seja, um mês, que apareceu uma lesão nova, não solucionou sozinha, ele deve procurar o dermatologista. E a gente mostrou aqui a abordagem considerada racista feita pelos funcionários de uma loja do aeroporto de Brasília, a Vilma Nascimento, porta-bandeira histórica da Portela. Vocês lembram desse caso, né? Passou uma vergonha aqui a gente que é do Distrito Federal. Agora tem uma novidade, viu? É que os funcionários que pediram para ela abrir a bolsa, mostrar ali tudo que tinha dentro daquela bolsa, eles foram demitidos. E essa história, ela é bem delicada, porque a Vilma e a filha vieram aqui para Brasília para serem homenageadas no Dia da Consciência Negra. Quer dizer, piorou ainda mais, né? Vamos conversar com a Kátia Gomes, que ela tem aqui mais informações pra gente, né? O que a loja fez para poder reparar essa situação toda, esse constrangimento, Kátia? Viviane, como você disse, os funcionários envolvidos nesse caso foram demitidos. Segundo a empresa, eles foram desligados por quebra dos protocolos da empresa. A empresa ainda confirmou que naquele dia não houve nenhum furto na loja, ou seja, reconheceu que de fato foi uma abordagem errada, não teve ali nenhum furto na loja. A Dufry Brasil, ela ainda encaminhou uma nota dizendo que repudia veementemente qualquer tipo de discriminação por raça, gênero, orientação sexual, religião, idade ou deficiência. E que a diretoria da empresa, para reparar esse dano causado, ainda pediu desculpas
pessoalmente, tanto para Vilma Nascimento, como também para a filha dela, que presenciou toda aquela cena. Bom, como você disse, né, a Vilma Nascimento, que é ex-porta-bandeira da Portela, né, ficou durante 66 anos como porta-bandeiras. Ela estava aqui em Brasília, ela é moradora do Rio de Janeiro, para receber uma homenagem na Câmara dos Deputados em relação ao Dia da Consciência Negra, no dia 20. Então ela veio até a Brasília receber essa homenagem. Quando ela estava voltando para casa no dia 21, ela foi abordada pelos funcionários da loja que pediram para ela abrir a bolsa, desconfiando que ela tinha ali furtado algum item, né, algum objeto. Porque, segundo a própria vítima, ela tinha ido até a loja, ela queria comprar um refrigerante, aí ela ficou ali olhando alguns perfumes e decidiu sair. Depois a filha dela entrou na loja, comprou ali alguns chocolates, ela entrou novamente e aí por conta disso, né, as funcionárias ali já tinham visto que ela tinha saído e tinha voltado, desconfiaram e pediram que ela abrisse a bolsa. Ela foi constrangida na frente de todo mundo, teve que tirar todos os pertences de dentro da bolsa. E detalhe, ela foi a única abordada ali na loja, mas nenhum outro cliente foi abordado dessa maneira e também pediu que retirasse os objetos, né? Esse caso repercutiu tanto que diversos ministérios pediram uma explicação, né, em relação a esse caso, pediram uma justificativa da empresa e também da Inframérica. Inclusive, a primeira-dama, a Janja, ela também emitiu uma nota repudiando, né, toda essa atitude. Foi um caso que repercutiu muito, né, por se tratar de uma mulher muito conhecida, muito famosa, né, como nós falamos agora, ex-porta-bandeira da Portela e durante muitos anos. E foi um caso que, de fato, ali pareceu, né, tudo indica que foi um caso de racismo, Viviane. Kátia, e olha, nesse caso, inclusive, aí de injúria racial, a gente tem um vídeo, vazou um vídeo, né, mostrando a conduta dos funcionários na loja. Vamos ver? Eu não comprei nada, como é que eu vou pagar? Tira tudo, mãe, não fala nada, só faz o que ela tá pedindo, que depois a gente vê. Tira tudo da bolsa, mãe. Tira. Na minha vida. Nem eu. Nem vi a senhora passando por isso. Sempre comprei tudo que eu quero. Agora o que eu não quero, não sou obrigada a comprar. Vamos, mãe, senão a gente vai perder o voo. Vamos. Eu com 85. Olha, inclusive a gente ouviu esse áudio aí justamente porque a gente chegou a conversar com a dona Vilma depois de toda essa situação, que a gente vê que elas estavam extremamente constrangidas. Dá para ouvir ali, né? Ela falando, não acredito que nessa idade vou passar por isso. Foi assim, um absurdo essa história, né? E a gente vai ver agora esse trechinho que a gente conversou com ela. Eu com 85 anos, com problema de doença diabética, porque nem agora minha glicose foi para 390, arriscada até morrer, por causa de uma safadeza dessa, que agora não pode ver crioulo vendo as coisas, que diz logo que está roubando. Pô, eu não tenho necessidade. Eu tenho minha vida boa, meus perfumes, é tudo importado. E quando eu compro, ainda tem as pessoas amigas que me dão. Eu não preciso dessa reloginha, não. Espero que esse caso, o que aconteceu comigo, sirva de exemplo. Vamos acabar com essa palhaçada. Todo mundo é humano. Na loja tinha pessoas brancas também. Nada aconteceu, só aconteceu comigo porque sou negra mesmo. Mas eu tenho orgulho de ser negra. Tenho orgulho mesmo.
E é isso, tem que ter orgulho mesmo, falou ali, enfática, maravilhosa, né? E a gente fica pensando que era justamente nessa hora, né, Kátia? Você conseguiu ainda trocar uma ideia ali com a Kátia, porque, como ela disse, espero que isso sirva de exemplo. Muitas pessoas devem pensar assim, houve toda essa repercussão porque era uma pessoa famosa, mas a gente traz esses casos justamente para poder servir de exemplo, a gente pensar que não vai acontecer mais, né, para acabar com isso, mas infelizmente não é o que a gente está vendo, né? Então, inclusive, daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre outros 2 casos de racismo, né, Kátia? Sim, olha, está cada vez mais comum, né, do que a gente imagina. Daqui a pouquinho a gente vai entrar ao vivo com uma mulher que também foi vítima de injúria racial. Ela entrou em uma loja, saiu também sem comprar nada, porque ela não tinha decidido se queria ou não levar a peça de roupa. Só que depois que ela saiu da loja, ela foi perseguida pelo segurança, que fez a mesma coisa. Pediu para olhar a bolsa dela para saber se ela tinha ou não furtado alguma peça. Então, é importante a gente mostrar, é importante a gente denunciar os casos para que isso pare, porque a gente percebe como, no caso dessas 2 vítimas, somente elas foram abordadas, né? Ou seja, uma foi em um shopping aqui do Lago Norte, que é um shopping muito famoso, um shopping que tem lojas caras, e a outra, a Vilma, foi no aeroporto de Brasília. Então a gente percebe que atitudes como essa são tomadas apenas quando a pessoa é negra, porque mais ninguém ali em volta, nenhuma pessoa, né, branca foi abordada, apenas a pessoa ali que é negra foi abordada para que a bolsa fosse revistada. Então, infelizmente, Vivi, né, casos como esse têm acontecido bastante, e daqui a pouquinho a gente volta com esses 2 casos que também chamaram bastante atenção. Pois é, a gente precisa mesmo, a gente precisa denunciar, precisa registrar a ocorrência, a gente precisa conversar sobre isso, trazer isso daqui para que todo mundo possa pensar um pouquinho como que está agindo, para que a gente tenha mais respeito. Inclusive, um dos casos tem uma indenização para essa pessoa que foi vítima de racismo, né? Daqui a pouquinho a gente conversa, então. Obrigada, viu, Kátia? Vamos respirar um pouquinho agora, deixar esse clima mais leve aqui nesse nosso jornal, porque essa é aquela hora que a gente se atualiza, mas também se diverte um pouquinho. Eu já estou com o meu celular aqui, ó, para a gente poder se divertir junto. Roda a vinheta. É o seguinte, a internet não descansa e quem acompanha tudo de pertinho, ligado em todos os memes e virais nas redes sociais, deixa a gente muito bem informado, é o meu amigo Dave Santos. Boa tarde pra você, Dave. Conta pra gente, descansou no fim de semana, mas ficou de olho na internet, né? Descansei aquele olho sempre no celular, ligado. Tanto que a gente tem um grupo aqui, né, Vivi, que eu fico mandando tudo que viraliza ali no nosso grupo e a gente vai selecionando esses assuntos. É verdade, gente, maravilhoso. Tô sempre por dentro do que tá acontecendo por aí. A gente, claro, que não vai deixar você de fora, né? Então, Dave, olha só, vamos começar o seguinte. Você que é nosso setorista aí de memes. Há algumas semanas aí, o termo livramento, não sei se vocês lembram disso também, foi a palavra mais pesquisada no Google. Mas isso por causa de uma reação ali da atriz Bruna Marquezine, que acabou viralizando nas redes sociais. E acontece que esse livramento continua em alta, né? Quase que acontece um acidente envolvendo uma criança, um freio de mão no carro. Explica aí direitinho pra gente. Pois é, Vivi, esse termo livramento também vai se encaixar nessa história, porque o pai deixou provavelmente ali a criança brincando ali no carro. Aquela história, né? Criança gosta de ficar brincando de estar dirigindo e tudo mais. Só que essa criança deu um passinho a mais ali, porque o carro estava estacionado quase numa ladeira ali. E aí a criança que estava ali no carro acabou soltando o freio de mão. Vamos ver nessa imagem aí, esse apuro que passa aí, tanto a criança quanto esse carro vermelho. Lá no cantinho da imagem, na parte de cima, você vê ali meio que um carro já começando a descer. E aí o pessoal já começa a se movimentar ali, achou estranho porque o carro não para, tem uma criança correndo ali do lado e o Celtinha quase pega o HB20 aí, e aí tem imagem de outro ângulo, inclusive da câmera. Eu gosto assim, quando tem imagem de tudo pra gente mostrar aqui, a gente vai trocar de câmera, olha aí. E aí o Celtinha, ó lá, o desespero do rapaz, fechando o portão ali de casa tranquilamente, deve estar saindo para ir em algum lugar, e aí quando pensa que não, ele vê essa movimentação estranha do Celtinha descendo desgovernado, e aí ele apressa o pé ali para poder entrar dentro do carro e tirar o carro dele da frente, porque senão o prejuízo sairia muito maior, e foi por pouco, foi questão de segundos, e aí o Celtinha bate lá embaixo
perto de um muro, não dá pra gente ter uma ideia do que é ali mais ou menos. Mas livramento. E esse pai, pelo amor de Deus, nunca mais vai deixar a criança no Celtinha sozinha. Que perigo, Vivi. Gente, olha, você foi ótimo em falar assim que aperta o passo. Olha, eu senti daqui o desespero desse homem quando ele pensa, vai dar tempo ou não vai, né? Eu mesma, quando vi, falei assim, gente, ele teve um sangue muito frio pra conseguir entrar e dar ré nesse carro. Eu te confesso que eu não sei se eu teria conseguido, se eu teria ido pra frente, pra trás. Sabe aquela situação que você fica tão nervosa que você não sabe onde você coloca, o que você faz na hora? Foi maravilhoso esse motorista. E de fato, gente, vou te contar, a criança adora, né? Adora brincar no carro, aí fica às vezes pedindo. Lá em casa, os meninos às vezes falam, posso passar a marcha? Fala, não pode, é perigoso. E de fato, é perigoso. Olha só o que a gente viu aí. E graças a Deus que esse carro desceu aí essa ladeira devagarinho para dar tempo do outro motorista tirar o carro ali do meio, porque senão, imagina, o estrago teria sido muito maior. Que situação, hein, Dave? Mas valeu aí pra dica, né? Pros pais também. É isso, ainda bem que a rua não tinha saída, não tinha mais ninguém ali na frente. E a gente não sabe se essa criança que tá correndo foi ela que soltou o freio de mão. Não dá pra gente ver quem tá ali dentro, mas foi desesperador. Pois é, inclusive, olha, fica aí a dica. Tô falando, né, Felipe, Matheus, olha, meus filhos, tá vendo por que a mamãe fala que não pode ficar ali mexendo toda hora ali no volante? Não pode, né? E a criança não aconteceu nada com ela, graças a Deus tá bem também, né? Fica esse alerta, então, pros pais, pras crianças, pra todo mundo, que carro não é brinquedo, né? Agora, olha só, a gente nunca sabe, né? Tem dia que as coisas dão errado mesmo, hein, Dave? E tem um motorista lá de Singapura. Esse daí, vou te contar, viu? Não era o dia dele, Dave. Acho que esse rapaz aí se arrependeu até de ter saído de casa nesse dia. Conta pro pessoal o que foi que rolou. Olha, são 12 segundos, mas 12 segundos que acontece muita coisa, viu, Vivi? Porque ele consegue se envolver em 2 acidentes. Bora colocar a imagem para você dar uma olhada? A aflição, ó, tá lá, a câmera do carro de trás tá filmando o momento, ele dá a seta para entrar na outra faixa. Só que esquece do motociclista que tá ali passando, aconteceu já o primeiro acidente aí. E aí ele vai e coloca ali na via que ele queria entrar para poder descer e ver o que está acontecendo ali, se o motociclista está bem. Lá em Singapura, olha aí o segundo acidente, não deu nem tempo de eu falar. E o segundo acidente acontece em menos de 12 segundos, Vivi. Lá em Singapura, os carros têm o volante do lado direito. Então é o próprio motorista que desce aí para ver o que está... Olha, que sorte. Esse daí não teve sorte nesse dia, Vivi. Não, olha, eu vou te falar, a gente tá falando que isso aconteceu lá em Singapura, a única coisa que pode ser diferente do que, assim, a gente corre um risco de acontecer por aqui, a única coisa diferente é porque o motorista estava aí do lado direito, né, que o volante fica ali, o nosso fica do lado esquerdo. Mas, gente, vocês que estão assistindo aí, me conta, quantas vezes já por um triz não evitou ali, né, um acidente como esse, porque tem muito motoqueiro que realmente passa ali de fininho, né, entre um carro e outro. Claro, o motorista tem que estar de olho também, dar seta, esperar, mas é muito motoqueiro. E na hora que você, gente, na hora que você sai, olha só, isso daí, uma vez, eu falava bem a verdade, quase aconteceu comigo. Então você sempre fica ali, olha, antes de sair do carro, tem que olhar. Isso quando você tá parado também ali no comércio, é muito importante ter esse cuidado, porque às vezes você tá achando, parei, tá tudo bem, mas na hora que você vai abrir a porta do carro, pode estar passando um motoqueiro, um ciclista. Então, olha, cuidado redobrado. Que situação, hein, desse homem aí, aquele dia. Você vê quando ele sai? Eu fiquei até com dó, porque ele sai batendo na perna do tipo assim, não é possível, mais um. Nem eu acreditei, na verdade, quando eu vi a imagem. Pois é, muito rápido o que acontece ali, a gente tem que realmente ter atenção, não é culpando os motociclistas de maneira nenhuma, mas a gente tem que ter atenção ali nos corredores, que está acontecendo ali sempre à nossa volta. É isso mesmo. Olha, e nesses vídeos que aparecem ali no nosso feed, hein, o que eu percebo, quero ver se vocês também, né, é que, olha, tem anjo da guarda que tá fazendo hora extra, hein? Que livramento foi esse agora? Pois é, esse não tirou férias no final do ano não, viu, Vivi? Se a gente mostrou esse motorista azarado ainda agora, essa tem sorte em dobro. Dá só uma olhada em tudo para você entender nesse vídeo. Estão cortando ali os galhos de uma árvore. Olha a motosserra passando ali, raspando na mulher. Eu acho que essa motosserra, inclusive, desligou, porque não é possível. E aí a escada atrapalha tudo ali, o galho quase cai em cima dela. E ela saiu ilesa, conseguiu sair dali andando e tudo mais. Gente, o profissional tá lá em cima com o capacete, com o EPI, né, que é o equipamento de proteção individual ali. A mulher deve ter tentado ajudar ele ali, mas só que não deu muito certo não. Mas só que ela deu uma sorte, Vivi,
Porque eu acho que primeiro a motosserra tá desligada. Se tivesse ligada, já teria cortado ela ali, porque a motosserra chega a triscar ali, perto do braço dela. Um desespero aí. E aí o galho cai, dá tudo errado, mas a mulher consegue sair ilesa. Que sufoco essa mulher passou e que sorte que ela tem. Vou te contar, essa daí foi assim, foi o anjo da guarda dela e ela pediu ajuda de mais alguém. Porque, coitado do homem ali, eu acho que ele fica desesperado com ela, de repente... Ai... Desculpa, mas é porque esse, gente, olha, você de rir, porque quando a gente vê que ela conseguiu sair, aí a escada também bate nele, e a árvore cai em cima, foi, olha, pelo amor de Deus, quando você vê assim, se livrou de um, aí aparece outro, aparece a escada e bate nele, e aí quando ele acha, acabou, não, vem lá, a árvore, vai, cai em cima, meu Deus do céu. Olha... Caiu o mundo em cima dessa mulher, coitada. Eu acho que ela foi ajudar ali, mas acho que, na verdade, não estava no dia dela de ajudar, não. Ficava em casa, a mulher. E aí eu acho que é o vizinho que está filmando ali, uma outra pessoa, que aproveitou para registrar esse livramento. Mais um livramento aqui no dia hoje. Ai, gente, olha, graças a Deus, tá todo mundo bem, né? Agora, gente, e um conteúdo que o pessoal não resiste é vídeo de bicho, né? Os rios de gatinhos, eles garantem ali um sucesso, sempre muito fofinhos. Cachorro também, principalmente quando é filhotinho, que é aquela coisa mais fofinha de todas, né? Mas, ó, o que mais viraliza, que sempre aparece aqui no meu feed, né, são os pets inusitados. E aí imagina ver uma lhama. Uma lhama, gente, que se você não se lembra ali do que é, a gente vai te mostrar já já. Passeando de coleira. Muito diferente essa cena e eu admito que mais inusitado ainda é o lugar onde esse vídeo foi feito. Que você pensa assim, tá, uma lhama, né, numa coleira. Aí você pensa, da onde que é esse animal? Deve ter sido lá no Chile, né, no Peru. Mas não, Brasil, né? A gente tá falando de Brasil, né, Dave? É isso, o Brasil só tem cenas assim, desse jeito, que torna a gente assim, tipo, muito feliz de estar nesse país aqui, porque imagina, você tá andando no meio da rua e aparece uma lhama e uma alpaca no meio da rua, assim, tranquilamente, como se fosse um doguinho passeando. Vamos ver esse vídeo? Vamos ver. Ai, gente, posso filmar? Nossa, eu saí do carro pra filmar, que graça! Gente, como que ela chama? Otto. Ai, meu Deus, Otto? E ela é Mafalda. Deixa eu ver, Mafalda. A Mafalda. Ai, gente. Mafalda. E aí ele passeia junto? Ai, que coisa fofa. Gente, olha o Otto chegando. Olha, valeu a pena, eu pulei do carro. Eu não tô acreditando, gente, que coisa fofa. Olha se beijando, meu Deus. Eu não sei se eu achei mais interessante as lhamas ali passeando ou essa mulher, porque, gente, é muito engraçado. Ela fazendo filme, ela ofegante, ela falando, eu parei e vim aqui. E ela começa numa mistura de admiração com sei lá o quê. Eu achei muito divertido. Não, e assim, eu também pararia o que eu estivesse fazendo para ver uma lhama e uma alpaca, tanto a Mafalda aí também, quanto o Otto, passeando assim nas ruas de Belo Horizonte tranquilamente. E aí, o mais engraçado é que tem um irmão ali, que é o cachorro, é o mais normal da situação ali, que caminham juntos ali, a coleirinha no pescoço. Ah, amei. Se pudesse, eu teria também uma lhama e uma alpaca. Alô, Felipe e Matheus, pede uma lhama e uma alpaca pra mamãe, dá pra criar aí, ó, dá pra passear. Pelo amor de Deus, eu tô custando com um cachorro, agora já me veio uma lhama, gente. Vocês têm que me ajudar? Olha, eu moro num apartamento, David, te confesso que quando eu vi isso daí, eu falei, gente, não é possível, eu acho que eles vão estar fazendo, sabe, aquelas cenas, algum marketing, propaganda, alguma... Porque não é possível que tem 2 lhamas mais um cachorro dentro de uma casa, né? Ali a gente tá vendo numa casa, lá em casa não vai dar ainda, tá, David? Vamos deixar ali pro pessoal de Minas. Poxa, tentei, Felipe e Matheus, aqui, trazer um animalzinho pra vocês. Não um animalzinho, né? Mas não deu certo, não. Vamos ver, uma hora eu vou ter que arrumar um cachorro. Que aí pronto, né? Você sabe, igual quando você tá grávida, né? Você tem o primeiro filho, aí você pensa, agora sim, né? Ninguém mais vai ficar me perguntando. Aí você tem e fala assim, e o segundo, quando vem? Tá igual esse. Quando eu tiver um cachorro, vão perguntar, cadê o outro? Pra fazer, né, amizade. Calma, gente, quando eu tiver eu conto pra vocês. Meu marido me ouvindo tá desesperado. Mas olha, pra gente fechar então, Dave, a mensagem de hoje é a seguinte, pessoal. Cuidado com o que você deseja, hein? Às vezes a gente pede algo pro universo, né? E ele tem, assim, aquele jeitinho, às vezes, meio diferente de enviar os sinais. E, às vezes, não é nem sinal, não, viu? É quase que, assim, uma oferenda. A gente tá falando aqui, né, dessa época de final de ano, que o pessoal fala assim, ah, vamos oferecer pra Iemanjá, aquela coisa ali, pular ondinha? Olha só.
Não tá Iemanjá devolve, viu? E devolve rápido, inclusive. Tava lá a pessoa na praia, vamos rodar esse primeiro vídeo aí? A pessoa na praia querendo fazer aquele vídeo good vibes. Ih, já rodou, foi o outro vídeo. Aí, é isso que Iemanjá devolveu, gente, pra gente aí. Olha lá, ó. Iemanjá, a pessoa querendo gravar aquele vídeo, sabe? Com a musiquinha e tal. Devolveu e falou, ó, isso aqui agora não. Deixa isso daí, isso aí é com você. Fica com esse serviço aí. Brincadeiras à parte, tá bom? Amigo ali tentando filmar, fazer um vídeo bonito e não saiu conforme esperado, não. Gente, vou te contar, né? Você vai pra praia, aí fica pensando, vou fazer aquele vídeo, colocando aquela música bem relax, né? Assim, de fundo. De repente, você tem que mudar a trilha, porque... Olha só o que aparece, meu Deus do céu. Olha, veio com força, hein? Esse pedido aí já chegou rápido. Ô, David, obrigada. Se não tivesse essa pessoa ali, ele estaria rolando até agora, porque ainda bem que teve alguém pra frear ali a pessoa. Olha, eu vou te falar, viu? A gente trouxe bem antes esse vídeo pra você já ir. Na hora que você for fazer o vídeo, você olha pro chão, mas você dá uma olhadinha no horizonte também, né? Pra ver se você tá no lugar certo, se não tem ali uma prancha, né? Vem ali uma pessoa junto, rodando ali no seu vídeo, porque a gente sabe que muita gente gosta naquele dia 31 pro 1º, fazer justamente aqueles pedidos ali, né? Na praia. Aqui mesmo, né? Em Brasília. O pessoal vai ali pra prainha, gosta de pular uma ondinha, pra quem não consegue viajar, fica de olho, né? Aqui é perigoso ver uma capivara, né? Pular pessoinha ali, no caso agora ali, pra fazer os pedidos pro ano novo. Acho que deu mais certo, inclusive, esse vídeo desse jeito. Se fosse um vídeo normal, não ia ter tanta graça. Não ia, melhor não assim, ia. Já começa, né? Já começa o ano feliz da vida. Obrigada, David, por esse momento aqui, né? Que desintoxica a gente. Beijo certo. Pra você, amanhã, viu? Tchau, tchau. Bom, e agora eu quero dar um recado que eu tenho certeza que vocês vão amar, né? Como eu falei, gente, que é o nosso projeto Cartinha de Natal SBT. Tá chegando e a gente quer saber qual é o presente que vai deixar o seu Natal ainda mais especial. Me conta, você já fez ali a sua inscrição? Já está participando para ver se vai ser você que vai ganhar esse presente tão especial do SBT? Eu vou levar, hein, para você. Então, para participar, é só você seguir a gente, seguir o SBT Brasília no Instagram, acessar um perfil e clicar no link da bio e selecionar Cartinha de Natal SBT. Depois, é só escrever pra gente. Aí você pensa assim, ai, Vivi, ficou difícil? Não entendi, não. Peraí, aponta a câmera do seu celular aqui pro cantinho da tela, nesse QR Code. Clica na tela e aí pronto, vai abrir direto nesse formulário para você preencher ali. Mas lembra, hein? Você precisa seguir o SBT Brasília no Instagram. Isso aí é fácil, você já sabe, né? Então, as melhores cartinhas vão ter a chance de levar um super presente do nosso time de parceiros. Então, participe, o que você está esperando? Só precisa contar ali o que você quer, tanto para o seu Natal, e nos ajude a espalhar alegria nessa época do ano. Bom, então tá, já demos aqui esse nosso recadinho para fazer você ainda mais feliz. Vamos voltar com as nossas notícias aqui, porque uma mulher de 33 anos afirma ter sofrido injúria racial. Vocês lembram que eu estava conversando com a Kátia Gomes aqui, falando sobre esse caso, né, da Porta-Bandeiras, que sofreu esse assédio também no aeroporto. Os funcionários foram demitidos e a gente pensa assim, isso vai servir de exemplo, as pessoas vão ter mais cuidado, mais atenção, mais respeito, né? Nem sempre. Dessa vez, gente, foi no fim de semana, numa loja de um shopping no Lago Norte. E ela também foi constrangida com a suspeita de ter levado uma peça de roupa. Os policiais foram chamados e aí, como não encontraram nada de errado, orientaram a vítima a procurar a delegacia. E aí a Kátia Gomes volta para conversar com a gente aqui, porque é um absurdo essa situação. Imagina que constrangimento, né, dessa mulher, Kátia. Como é que foi? Pois é, mais uma situação absurda e bem semelhante a que contamos agora há pouco no aeroporto, né? A vítima, Camila Alvino, ela entrou em uma loja do shopping para experimentar um top. Ela experimentou, ficou em dúvida se queria levar ou não, saiu, foi para uma outra loja. Depois de um tempo, ela foi surpreendida pela vendedora, que foi atrás dela, cobrando explicações, fazendo acusações, como se ela tivesse ali furtado peças. Mas para explicar melhor todo esse caso, eu vou conversar agora com ela, que foi vítima. Camila, muito obrigada pela sua participação. Que situação complicada e constrangedora, né? Você fez o que todo cliente faz, entra ali e fala, eu vou pensar, eu vou ver realmente se eu quero ou não, depois eu volto. Infelizmente você não conseguiu voltar por conta do seu horário, mas a funcionária foi atrás de você, como é que foi? Ela chegou atrás de mim com os seguranças, né?
falando que após a minha saída tinha encontrado alguns lacres violados e eu fiquei sem entender. Só que o segurança falou para a gente se direcionar a uma sala, né, para conversar, porque era protocolo do shopping a questão de se direcionar à sala. Acho que para não chamar tanta atenção, né? Só que eu me neguei o tempo todo, falei que não iria porque eu iria esperar o meu marido chegar. Só que, né, durante essa informação ele já falou que já tinha chamado a polícia. E aí eu fiquei sem entender. Eu falei, como assim você chamou a polícia? Eu estou sendo acusada de estar roubando alguma coisa, eu nem sabia que estava sendo seguida no shopping. E vocês já chamaram a polícia? Aí ela falou, é porque a gente precisa conversar com você. Aí eu falei, não, tudo bem, agora eu faço questão de mostrar minha bolsa, de mostrar tudo para vocês. E assim, se eu não tiver pego nada, eu quero que a loja, o shopping, seja responsabilizado. Aí ela falou, não, tudo bem, vamos subir. A gente se direcionou em frente à loja. Quando chegou lá na frente da loja Centauro, os seguranças do Iguatemi e a funcionária saíram do local, deixaram só os policiais, ficou só os policiais, a minha cunhada e o meu marido. E aí eu fiquei naquele constrangimento todo, né? Porque as pessoas ficaram olhando para mim como se eu estivesse devendo alguma coisa. Olharam a minha bolsa, realmente constataram que não tinha nada e eu saí, né? Assim, com muita vergonha, porque é isso, né? E tô com o meu emocional abalado, tá sendo difícil voltar para minha rotina, porque as pessoas me olham, porque agora eu já viralizei na internet, seja por uma coisa ruim, tô sendo conhecida, mas viralizei na internet, né? E tudo que eu quero é justiça. A gente tem uma nota da Centauro, que foi a loja onde aconteceu, ela disse o seguinte, que a funcionária foi identificada e já foi demitida, e que eles entraram em contato com você para ouvi-la e estão à sua disposição. Isso aconteceu? E só complementando a nota, eles falaram que não toleram discriminação e preconceito e que a empresa vai reforçar os procedimentos e treinamentos internos. A empresa, a Centauro, te procurou? Olha, ela não me procurou assim, me procurou, no caso, me ligaram realmente no sábado à tarde, né, depois que já tinha passado muito tempo, né, depois de já ter sido levantado uma hashtag lá no Instagram, os meus amigos, né, me dando total apoio, né, falando lá se a Centauro, o próprio Iguatemi não ia se manifestar, eles me ligaram. Realmente eles escutaram o meu lado, falaram que estavam apurando o caso. O Iguatemi também respondeu, disse que teve ciência do caso e que acionou rapidamente o lojista para as devidas apurações e medidas necessárias. O shopping também disse que repudia veemente qualquer tipo de preconceito e reitera que não tolera esse tipo de conduta, né? Essa foi a posição do shopping Iguatemi. Mesmo assim, com a funcionária sendo demitida e essa posição do shopping, você se sente confortável de voltar ali? Não mesmo, não mesmo. Até mesmo porque se eles repudiassem esse tipo de atitude, no momento em que eu saí do shopping, os seguranças estariam lá ou qualquer outra pessoa que é responsável por fazer a segurança do shopping estaria lá, pelo menos para um pedido de desculpa. E eu tive que sair como se eu tivesse entrado e tivesse feito uma compra normal. E foram os policiais que falaram assim, se dirija à 9ª DP para poder fazer uma ocorrência de injúria racial, entendeu? Porque nós não encontramos nada. Então, se repudia, as falas estão se contradizendo aí. E eles entraram em contato comigo, me mandaram uma mensagem hoje no Instagram. É um pouco estranho, né? Agora eu vou até o final. Eu fui a vítima e agora eu quero que os meus direitos sejam cobrados mesmo. Até porque você também não viu mais ninguém sendo revistada, né? Eles alegaram que alguns lacres foram rompidos. Você chegou a ver esses lacres? Você viu se mais alguém também foi abordada? Ninguém foi abordado. Ninguém foi abordado. Não me mostraram nenhum lacre.
E teve uma fala também que disseram lá, não, é porque o rapaz do provador, que fica responsável pelo provador, de vez em quando ele se confunde. Uai, eu não tenho nada a ver com isso. É o treinamento que vocês têm que dar para o funcionário de vocês, né? E a própria Centauro não tem esse controle de sistema de contagem de peças. Quando você entra no provador, eles não te dão uma plaquinha falando aqui o número de peças que você vai provar. E eu não saí tendo que dar essa plaquinha provando que eu entrei com aquele número de peças. Então, né, é um pouquinho estranho. Vivi, muito complicada a situação, né? Ela viveu praticamente a mesma coisa que a Vilma, né, a mulher de 85 anos que nós mostramos agora há pouco, que foi abordada no aeroporto de Brasília também. Desconfiaram que ela tinha ali furtado objetos da loja. Ela viveu a mesma situação, o mesmo tipo de constrangimento. Pois é, olha, que situação absurda, né? Eu fico imaginando o constrangimento que a pessoa passa ali, que ela deve ter passado na hora para poder pedir para abrir ali também uma bolsa e mostrar. Enfim, está sendo questionada nessa hora. Poxa, existem câmeras de segurança, se tem alguma dúvida, dá uma olhada, mas assim, já chegar acusando ali uma pessoa, né, um cliente, é algo realmente que não dá para a gente, assim, trazer aqui e suportar isso realmente. A gente fica falando sobre, ela até comentou, né? É importante que ela colocou nas redes sociais ali, porque a gente comenta, é importante realmente que faça essa divulgação, que coloque ali, olha, eu estou sendo desrespeitada, para que mais pessoas possam se unir a favor desse respeito que eles precisam ter. A gente precisa ter isso aqui na nossa sociedade. A gente vem falando isso justamente para poder ampliar essa discussão e a gente não precisar mais trazer esses casos aqui. Em relação a ela registrou essa ocorrência, só uma dúvida, ela também vai recorrer à justiça ali por danos morais? Sim, ela registrou a ocorrência e também vai buscar os direitos, não é isso mesmo? Só para finalizar, você já está procurando isso? Já tem um advogado? Já estou procurando isso. Desde o dia em que aconteceu isso, eu tenho uma amiga que ela é advogada, ela está me orientando em tudo. E também tem outras pessoas que se disponibilizaram a me ajudar, né? Com tudo isso que aconteceu. Graças a Deus, o acolhimento foi bem grande, né, nas redes sociais, bem grande mesmo. E eu resolvi não me calar, porque isso é uma coisa que acontece constantemente no nosso meio, os episódios de racismo, e as pessoas costumam falar que é mimimi. E a gente, as pessoas falam, é mimimi. Por que falam que é mimimi? Quando as pessoas falam isso, o que eu entendo? As pessoas estão dizendo assim, a gente não pode mais nem ser racista em paz. Vocês não podem mais ser racista em paz. Enquanto estiverem sendo racistas perto de mim, eu vou continuar assim, levantando a minha voz, a minha bandeira, e vou continuar ali defendendo os meus direitos, sim. Com certeza, tem que procurar, tem que lutar até o fim, até o momento em que casos como esse não aconteçam mais, não é, Viviane? E a gente fala, tem que, não é mimimi, e muitas vezes a gente fala, não pode nem brincar. Não é brincadeira, né? Quem está fazendo esse tipo de brincadeira não sabe a dor que o outro está sentindo, e se incomoda o outro, não tem que brincar. Foi a primeira vez que ela passou por uma situação dessa, Kátia? Foi a primeira vez? Você ouviu a pergunta da Vivi? Uhum. Não, Vivi, quando eu tinha 7 anos, sempre estudei em escola particular, né? Minha mãe sempre me colocou em escola particular. Quando eu tinha por volta de 6, 7 anos, eu já passava por isso, porque eu era uma das poucas pessoas negras dentro da minha sala. E tinha um menino que ele, todas as vezes quando ele ia embora, ele sempre falava tchau, neguinha, tchau, neguinha, tchau, neguinha. E teve um dia que eu me cansei, né? E aí eu fui pra cima dele. E acabei partindo pra cima desse menino e batendo, né? É uma criança, mas eu já tinha esse pensamento de defesa. Desde criança eu já me defendia, já tinha esse pensamento sem mesmo conhecer. E aí depois que eu fui crescendo, eu fui tendo mais essa defesa mesmo, né? É isso. Não é a primeira vez e eu sei que não vai ser a última, mas sempre eu vou estar lutando.
Não, ela tá certíssima, né? É o direito dela. Para a pessoa pode ser uma brincadeira, um apelido, mas a partir do momento em que a pessoa que está recebendo, né, essa palavra não entende aquilo como uma brincadeira, a outra pessoa precisa respeitar e parar de falar. Isso, Camila, você falou, né? Não vai ser, não foi a primeira vez, não vai ser a última, mas a gente espera que com essas atitudes, como a sua, como a gente viu aqui também da Vilma Porta-Bandeira, que também sofreu uma situação muito semelhante à sua aqui no Distrito Federal, e quando ela veio receber uma homenagem, né, no Dia da Consciência Negra. Então, assim, são situações em que a gente precisa trazer justamente para conscientizar outras pessoas. Então, quanto mais a gente conversar sobre isso, mais natural vai ser você pensar na hora ali que você, olha, isso não é uma brincadeira, isso daqui não é mimimi, né? E se for fazer algo que você desconfie de alguém, pelo amor de Deus, antes de mais nada, você tem que ter uma prova. Né? Então, assim, foi um absurdo. Receba aqui o nosso carinho, viu, Camila? Nosso apoio também, tá? Para que você consiga continuar aí nesse processo e que não viva isso, como você falou, né? Sabe que não vai ser a última, mas a gente espera que isso vá acabando, viu? Que a gente não precisa trazer mais essa notícia aqui. Obrigada, Camila. Até porque, né, Kátia, a gente está falando aí, a gente trouxe 2 casos muito semelhantes que aconteceram aqui recentemente, né, um mês passado, esse que foi no fim de semana. E aí tem um 3º caso, só que esse já com uma resposta também para a sociedade, né? Uma loja de eletrodomésticos de um outro shopping do DF vai pagar R$20 mil a um cliente negro porque o acusou de furtar um celular. E foi comprovado que ele não furtou nada, não é isso, Kátia? Explica pra gente como é que foi esse caso. Até deixa a Camila aí com você, para daqui a pouquinho a gente conversar também com ela sobre essa decisão. Pois é, Viviane, esse caso aconteceu no começo do ano passado, uma situação semelhante. Um homem entrou em uma loja que vende móveis e eletrodomésticos atrás de uma máquina de lavar. Ele olhou ali, decidiu sair, procurar em outras lojas e quando ele voltou, ele foi atendido por uma outra vendedora. Aquela primeira vendedora que tinha atendido ele quando ele foi a primeira vez ali na loja, chegou e questionou, perguntou para ele onde estava o aparelho celular dela e disse ainda que as câmeras de segurança tinham flagrado ele pegando o celular. Ele ficou constrangido, disse que não tinha pego o celular da vendedora, foi até obrigado a abrir a bolsa para mostrar que o celular não estava lá e um pouco tempo depois, essa vendedora que tinha acusado ele de pegar o celular, ela encontrou o aparelho e ainda pediu desculpas para ele. Claro, ele ficou constrangido, entrou na justiça e agora vai receber uma indenização de R$20 mil. Eu acho que essa decisão, né, é importantíssima para refletir, né, em outros casos, como por exemplo da Vilma ou da Camila. Então, a justiça, ela sim, ela entende, ela olha ao lado da pessoa que está sendo vítima. A empresa ela até tentou justificar dizendo que a vendedora, na verdade, só tinha perguntado para ele se ele tinha visto o aparelho celular que ela não estava encontrando. Aí o juiz falou, não, se ele precisou abrir a bolsa para provar que o aparelho não estava dentro da bolsa, ele foi sim acusado de ter furtado. E olha só, essa outra situação que então você está trazendo aqui pra gente. Aí, óbvio, a gente está vendo aí que muitas vezes, né, agora tem uma indenização aí de 20 mil para a pessoa que passou esse constrangimento. A gente viu que o shopping pediu desculpas, agora no caso da Camila, né? Esse aí é um caso à parte, que a gente está trazendo aí já uma decisão da justiça de um outro caso, mas que a Camila passou por uma situação muito semelhante. Que o shopping pediu desculpas, a loja foi lá, demitiu o funcionário. A gente vê ali, né, que existe essa indenização também, que muitas vezes é paga, como ela também, a Camila, vai entrar com uma ação na justiça em relação a isso. Mas isso, só para ela trazer para a gente um pouquinho esse contexto, né? Todas essas ações, elas aliviam um pouquinho todo esse constrangimento, esse sentimento que ela viveu ali naquela hora? Eu vou perguntar aqui para ela, Camila, estava comentando aqui sobre essa decisão, você acha que é um alívio para quem foi vítima, como no seu caso, saber que uma pessoa conseguiu uma indenização por ter sido ofendida? Isso não é nem pelo dinheiro, né? É realmente para servir de exemplo. Olha, é um alívio, mas como tem algumas pessoas postando no meu Instagram que eu tô em busca de fama e de dinheiro, né?
assim, ninguém acorda do nada falando, eu vou ali provocar um episódio de racismo para ver se eu ganho dinheiro e a fama. Não, a gente apenas vai ganhar aquilo que a gente tem direito, porque se a gente sofreu o racismo, a gente tem direito de ser indenizado, né? É o mínimo, né? E assim, o que esse rapaz vai ganhar, não recordo. É 20 mil reais. Isso é pouco, perto do que ele passou. É muita humilhação que a gente passa. O que eu fui exposta na sexta-feira por causa de uma peça de roupa, qualquer dinheiro é pouco, porque a nossa dignidade é exposta diante das pessoas. As pessoas nunca mais vão olhar para você da mesma forma. Sem falar que você fica com medo agora de entrar em outra loja e pensar que você está sendo seguida, está sendo vigiada, não é tratada como uma cliente branca. Eu vou pensar 2 vezes agora antes de ir em uma loja. Agora eu prefiro comprar online. Eu já comprava online, né? Agora mesmo é que eu não vou em uma loja física mesmo, né? Fica o trauma, mas eu acho que você deve ir sim, porque você tem esse direito como consumidora e deixar de ir é a mesma coisa de dizer que aquela pessoa que te ofendeu venceu. Porque, assim, eu tô muito abalada mesmo. Tem mexido muito com o meu emocional, muito com a minha rotina. Eu tenho que levantar porque o que me dá força são os meus pacientes, né? Graças a Deus eu tenho a minha profissão e é isso. Mas eu não vou deixar que isso me vença, claro. Mas tá certo isso, você tem mesmo que correr atrás dos seus direitos. Então é isso, Viviane, olha, um programa, né, um jornal como esse mostrando 3 casos é até absurdo, né? Um atrás do outro. Essa realidade precisa mudar. Sem dúvida, e olha, como você disse aí para Camila, né, Kátia, inclusive, a gente pode até abrir um pouquinho ali também mais essa câmera para mostrar a Camila aí junto com você, porque eu sei que a Camila agora está num momento sensível e deve ser meio desafiador mesmo, né, pensar em passar de novo por uma situação como essa. Mas olha, Camila, eu quero te dizer que todo esse apoio que você tem tido é para te dar ainda mais força. Porque eu ia te falar que eu te admiro ainda mais, olha que eu nem te conheço, mas eu te admiro ainda mais pela forma como você agiu lá e por toda a forma que você está se posicionando aqui. Né? Isso daí é para dar força para outras pessoas que muitas vezes se veem numa situação como a sua e como a gente viu agora, né, a Kátia falando, que... Claro, deixa passar um pouquinho, né, esse sentimento aí que você está vivendo, mas depois você pode sim, de cabeça erguida, entrar no shopping, entrar na loja que você quiser, comprar o que você quiser. É isso que você precisa e que você merece, viu? Então, conte sempre com o nosso apoio aqui também. Então, um beijo para você, Camila, e obrigada, viu, Kátia? Um beijo para você também. Bom, vamos aqui então mudar aqui de assunto, porque você lembra que a gente mostrou aqui no jornal o caso de um homem de 49 anos que desacatou uma conselheira tutelar da estrutural? Gente, segundo ela, esse homem teria sido condenado por violação dos direitos de criança e perdeu a guarda dos filhos. A gente mostrou, ele nem se intimidou com as câmeras na hora que ela estava filmando e continuou ali fazendo ameaças. Que, segundo ela foi ameaçada por ele desde 2020, registrou ocorrência na polícia. O repórter Rodrigo Miranda, ele vai trazer uma atualização desse caso aqui pra gente, né, Rodrigo? Bem-vindo de novo. Porque esse homem, ele pode ser preso por essas ameaças? É isso mesmo, Vivi. A gente mostrou esse caso, né, na semana passada e mostrou que a Irene tinha procurado a delegacia para denunciar e que a Polícia Civil começou a investigar o caso. E hoje tivemos um desdobramento. A Polícia Civil informou que indiciou esse homem de 49 anos pelo crime de desacato contra essa conselheira tutelar. Então, esse caso já foi levado para a Justiça, né? A Polícia Civil concluiu esse inquérito levando para a Justiça. A Justiça vai dar o andamento daqui para frente. Mas, por esse crime de desacato, ele pode pegar até 2 anos de prisão. Ele pode sim ser preso. Ele não se intimidou ali pela filmagem, né, enquanto ele ameaçava essa conselheira tutelar, mas isso pode ter consequências graves aí para esse homem de 49 anos que pode sim ser preso. Ele perdeu a guarda dos filhos por conta de uma denúncia do conselho tutelar lá da estrutural, né, que ele estava desrespeitando os direitos, violando os direitos dessas crianças, dos próprios filhos, né. Esse caso também
vai ser levado adiante, né? Tem todo um trâmite aí de análise das autoridades diante desse caso. Então, ele está sem a guarda dos filhos, deve responder também por alguma situação por conta dessa situação com as crianças, e o desacato agora também contra a conselheira. A gente mostrou toda a situação, a gente foi até o conselho tutelar lá da Estrutural, eles fizeram um protesto, conselheiros tutelares de praticamente todo o Distrito Federal se reuniram lá na Estrutural para protestar, porque eles destacaram que é uma profissão realmente perigosa. Essas ameaças aí, elas são bastante comuns, e a gente até se assustou com toda essa situação, né, que a conselheira mostrou, filmou, mas eles falaram que isso é comum, e é comum porque eles vão em situações de muita vulnerabilidade social, eles acabam denunciando situações que desestruturam ainda mais as famílias, e muitos ficam revoltados com essa situação e vão pro lado mais fraco, que é o do conselheiro, né, em vez de não vão lá na polícia lá reclamar com o policial, vão no Conselho Tutelar, que recebeu essa denúncia muitas vezes ali da própria comunidade, das pessoas que viram essa situação, e aí elas acabam fazendo essa denúncia e passam também por essa situação, Vivi. Obrigada, viu, por essa atualização aqui, Rodrigo. E um segurança foi preso em flagrante pelo policial civil do estado de Goiás após confessar a participação de um furto de um iPhone durante uma festa de confraternização de uma instituição de ensino superior em Formosa. Isso foi na semana passada, viu? A equipe policial tomou conhecimento da ocorrência e iniciou a investigação a fim de identificar os responsáveis pelo furto do celular. Aí, após constatar que o veículo utilizado pelos autores foi visto durante a festa, a polícia foi até o endereço do motorista, que era amigo do segurança, e encontrou o iPhone dentro de uma bolsa. O funcionário da faculdade em Esgo confessou a participação no crime. Ele e seu comparsa foram presos em flagrante e encaminhados para a 2ª Delegacia de Polícia de Formosa. Olha, a gente está nesse período de muitas confraternizações de fim de ano. Então, cuidado também quando você deixa, às vezes, seu telefone celular, vai ao banheiro ou vai dançar, vai fazer algum pedido, enfim, ali, né? Então, sempre coloca o celular junto com você, deixa a bolsa com você. Quantas vezes a gente mostra aqui que as pessoas, inclusive, estão ali numa praça de alimentação, no restaurante, colocam a bolsa ali pendurada na cadeira e aí, de repente, passa um espertinho, leva essa bolsa. Então, nesse período, principalmente, cuidado redobrado, viu? E uma pesquisa que revela que comer fora de casa está pesando mais no bolso do brasileiro. O valor médio de uma refeição completa chega a quase R$50. Como é que você faz para driblar isso, hein? Você acaba levando uma marmita, leva ali alguma coisa para diminuir esse custo? Vamos ver na reportagem. Para muitos, comer na rua virou artigo de luxo. Diminuiu. É porque agora não dá mais para fazer isso, não. Antigamente dá, mas agora não dá mais, não. Principalmente se for levar a família, né, aí fica pesado. Acaba comprometendo, né, porque o salário não aumenta, né. Segundo a pesquisa encomendada pela Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador, uma refeição completa fora de casa, com prato principal, bebida não alcoólica, sobremesa e o popular cafezinho, custa em média R$ 46,60. O valor médio mais alto da refeição é no Sudeste, seguido pelo Nordeste e pela região Sul. O levantamento foi feito nos meses de junho, julho e agosto em mais de 4.000 estabelecimentos em 22 estados e no Distrito Federal. O valor médio da refeição completa no país aumentou quase 15% em 2023, em comparação com o ano passado. De acordo com a pesquisa, se um trabalhador decidir comer fora de segunda a sexta, a despesa mensal ultrapassa R$1.000. O representante da empresa responsável pela pesquisa afirma que o crescimento dos valores foi impactado pelo período da pandemia e de fatores como alta no aluguel e na energia elétrica. Quando as pessoas estavam em casa e não podiam consumir, os estabelecimentos não podiam repassar esses valores. Agora, com essa retomada, volta também ao trabalho nas empresas, eles tiveram essa chance de repassar. Este economista da FGV alerta que mudanças climáticas e os preços dos combustíveis também podem elevar o custo das refeições. O consumidor tem que usar um pouco a criatividade, né? Então, ou prepara em residência ou mesmo consome num lugar um pouco mais em conta, né? É uma estratégia para diminuir o impacto.
E os paparazzi de plantão em Lusiânia flagraram, veja só, uma capivara dando um rolê aleatório, caminhando em uma rua no bairro Parque Estrela d'Alva, no Jardim Ingá. Nas imagens, ela aparece ali, ó, tranquilona, atravessando a rua, e aí para não ser atropelada ali por um carro, até ela dar uma volta para trás, olha lá, fica em dúvida, vou, não vou, voltou, depois segue. Quando o veículo passa, a capivara continuou o caminho. E aí os moradores chamaram os bombeiros de Goiás, que fizeram um resgate do animal. Os militares usaram uma rede para capturar a capivara, que não tinha nenhum ferimento. Ela foi solta em uma área de mata, de volta para a natureza. E aí, se você vir algum animal aí fora do habitat da cidade, né, é só você ligar para o 193, o número dos bombeiros, e avisar os militares, porque a gente está vendo isso daí, que acontece muito aqui também, né, em Brasília, perto do lago, no parque, em Águas Claras, tem muita capivara também lá no Lago Sul. O pessoal, a gente volta e meia fala que tem que tomar cuidado, porque elas passam, às vezes, em bando, e aí é um risco danado, um perigo de acidente. E também em Lusiânia, tá? Demais por lá, né? Os bombeiros resgataram um tamanduá que estava no quintal de uma casa no bairro Parque Estrela d'Alva 4. A moradora chamou os militares porque os cachorros dela estavam ali latindo demais e foram lá ver o que estava acontecendo, né? Quando ela foi no quintal, gente, viu o tamanduá. Ela acredita que com a casa dela tá em obras, aí o animal aproveitou uma brechinha ali no muro e entrou na residência. Então a moradora foi lá dar uma olhadinha, né, ver que os cachorros estavam fazendo um barulhão danado e encontraram lá o tamanduá. Os bombeiros de Goiás também usaram uma rede para capturar o tamanduá. E ele estava sem nenhum ferimento, assim como a capivara, acabou sendo solto de novo lá na mata. E o Pontão do Lago Sul foi o palco de um momento mais do que especial para 51 casais do Distrito Federal. Eles realizaram um sonho, puderam se casar oficialmente. As noivas com direito àquele vestido dos sonhos, buquê, cabelo e maquiagem. E os noivos com ternos bem alinhados. Claro que não poderiam faltar música ao vivo e marcha nupcial. Foi a 8ª edição do casamento comunitário promovido pelo GDF. O sim dos casais foi marcado por muita emoção. Amigos e familiares puderam acompanhar de perto toda a cerimônia. Com esse evento, mais de 300 casamentos foram realizados de graça. Tudo para garantir os direitos civis. Podem participar casais que vivem no DF, que não tenham condições de arcar com os custos de oficializar a relação e desejam ter a certidão de casamento. Legal, né? E olha, tem informação de agora, de momento, um outdoor caiu na marginal da EPTG no sentido Taguatinga. Olha só, gente, o trânsito está engarrafado na marginal até a altura do viaduto Israel Pinheiro. Olha ali como é que ficou, no meio da pista. Gente, olha, além disso, você está vendo aí que está chovendo também. Então, a vida do motorista que passa ali pela EPTG não tá fácil. Já teve aquele acidente hoje de manhã. Agora, essa queda de outdoor e vê ali a pista tá completamente alagada por conta da chuva. E agora a gente retomando essa imagem para mostrar para vocês. Olha a situação ali dos motoristas, o perigo que foi, porque provavelmente caiu ali por conta, inclusive, do vento, né? E caiu ali, podia ter caído em cima de um carro, mas enfim, graças a Deus, não é o que a gente está vendo aí. Mas vamos para esse trecho onde caiu esse outdoor agora, com imagens das câmeras ali do DR. E olha só como é que tá, continua caída ali, o trânsito muito ruim, congestionado, claro, porque fica ali justamente uma parte da pista, né, para quem está seguindo ali sentido Taguatinga, se eu não me engano, é isso mesmo? Uma faixa liberada só, então se você está voltando para casa, indo para o trabalho, enfim, passando por essa região agora, 1h34 da tarde, atenção redobrada por conta então desse outdoor, por conta da chuva, pista molhada, para você poder conseguir chegar bem aí ao seu destino, viu? E eu vou pro intervalo rapidinho, tô te esperando aqui para continuar me fazendo companhia, tá? Estamos de volta e vamos agora ao vivo, direto de novo lá para a EPTG, porque tem um trecho em que a gente mostrou para vocês que caiu um outdoor agora há pouco, porque está chovendo, e a gente traz para vocês como é que está a situação de momento. Olha só, o trânsito muito carregado.
E a gente está vendo o lado esquerdo, que é justamente onde caiu esse outdoor. A gente tiver depois aqui algumas imagens para mostrar também o momento desse... Não o momento que ele caiu, mas a gente tem como mostrar de novo aí. A gente estava ao vivo com essas imagens. Mas olha, agora sim para você, como é que tá ali com o outro lado da câmera, né? Que o outdoor tá caído, tá ali no meio da pista. Então tem uma faixa só liberada. Por isso que a gente estava vendo naquela outra câmera para você, quando a gente voltou do jornal, um momento ao vivo, porque você está vendo que ainda está muito longo ali esse engarrafamento, justamente porque o trânsito acaba afunilando ali nessa região, na EPTG. Gente, olha, muito cuidado. A gente tem inclusive aqui, né, informações do aplicativo de monitoramento de trânsito. São 6 pontos de alagamento, que a gente também mostrou agora há pouco, que estava ali por conta da chuva, o pessoal passando assim, tudo alagado. Então, atenção redobrada se você for passar por esse trecho aí. Olha, agora a gente está mostrando para você justamente o aplicativo de monitoramento, mostrando esses pontos de alagamento, olha. Então, se você vai passar por essa região aí da EPTG, é bom você ter muito cuidado. Se tiver como evitar passar por um outro trecho para seguir para o seu destino, melhor ainda, para você não ter esse transtorno, né? Acaba atrasando aí também o seu compromisso, tá? Então, olha só, e se você perdeu algum destaque ali no início do nosso jornal, alguma informação também para você ficar bem atualizado, a gente fez aquele resuminho curto para você. Veja só. Operação Falso Profeta da Polícia Civil prende mais um suspeito de envolvimento na organização criminosa que misturava religião e estelionato. Apesar da prisão do líder conhecido como Pastor Osório em setembro deste ano, um suposto integrante da quadrilha continuava atuando em um shopping de Taguatinga, com um falso banco digital. Anselmo Ramos dos Santos usava a internet e fazia lives para convencer as pessoas a investirem dinheiro com a promessa de rendimentos astronômicos. Um dos documentos apreendidos mostra um contrato feito a um cliente no valor de 5 nonilhões. Nós conseguimos prender mais essa pessoa, que seria integrante dessa organização criminosa, que vem utilizando a fé das pessoas como um meio de cometer crimes e ganhar dinheiro de maneira ilegal. E eles atuam basicamente através da internet, convencendo milhares de pessoas ao redor do Brasil de que elas são realmente agraciadas. E como anda a iluminação pública na sua região? Luzes de LED devem melhorar a sensação de segurança em várias partes do DF. Um contrato para ampliar a iluminação, deixar mais eficiente e econômica, foi assinada nesta segunda-feira. Nós devemos ser, talvez, a primeira cidade completamente de LED no Brasil. Isso nos deixa muito felizes, porque nós estamos na capital da República, temos que ser exemplo para o Brasil, e esse exemplo vai ser dado exatamente por uma empresa pública que é a SEB Iluminação. Um policial militar se tornou réu por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Isso por um acidente em agosto desse ano, em que uma idosa morreu na faixa de pedestre, atropelada pelo PM, que dirigia uma moto oficial da corporação. A família da vítima discorda da justiça. E nesse domingo, a Polícia Militar do Distrito Federal prendeu em Samambaia um homem por tráfico de drogas com um carregamento de cocaína avaliado em cerca de R$120 mil. As equipes policiais receberam a informação de que o traficante estaria transportando uma grande quantidade de cocaína do tipo escama de peixe, devido ao seu alto grau ali de pureza. Ao abordarem o carro do criminoso, os policiais encontraram a droga escondida em um compartimento adaptado para transportar entorpecentes. Mais de 1 quilo de cocaína foi apreendido. O homem foi preso e encaminhado para a 26ª Delegacia de Polícia. E olha, como adiantamos agora há pouco, né, o governador Ibanez Rocha anunciou que a SEB vai instalar luzes de LED em todos os postes do Distrito Federal. Segundo o governo, esse tipo de iluminação é mais eficiente, é mais econômico, né? Dura mais tempo, isso pode ajudar, inclusive, na segurança que a gente tanto fala aqui. E a Kátia Gomes, ela acompanhou, traz agora os detalhes pra gente. Oi, Viviane. O contrato firmado entre a SEB e o GDF vai levar iluminação de LED para todo o Distrito Federal. O investimento deve garantir uma redução de 80 a 100 milhões de reais por ano. O valor será recuperado em até 10 anos. Além da economia, essas lâmpadas são menos poluentes. Brasília será a primeira cidade do país 100% iluminada de LED.
Nós devemos ser, talvez, a primeira cidade completamente de LED no Brasil. Isso nos deixa muito felizes, porque nós estamos na capital da República, temos que ser exemplo para o Brasil, e esse exemplo vai ser dado exatamente por uma empresa pública que é a SEB Iluminação. Então isso nos alegra muito e eu estou muito satisfeito realmente com o resultado que a SEB vem dando para o Distrito Federal. Semana passada o Edson esteve em São Paulo, foi premiado, isso é prova do esforço dos servidores dessa empresa e a gente fica feliz com essas premiações porque mostra que nós estamos no caminho certo. A privatização foi o caminho correto naquele momento, nós tínhamos uma empresa que sugava os recursos da sede da holding, tínhamos uma empresa que tinha pouca eficiência e pouco investimento, daí a necessidade da privatização da SEB Distribuição e nós tivemos um debate muito amplo com a Câmara Legislativa naquele momento também, e um debate com a sociedade, e hoje a gente vê os avanços. Ainda não está perfeito, não, mas se tivesse na SEB Distribuição de antigamente, nós certamente teríamos aí piores resultados do que nós estamos tendo hoje com a Neoenergia. E o que ficou da SEB, essa SEB Iluminação, ela vai trazer muitos benefícios para a população do Distrito Federal, que é quem está na ponta, quem é que precisa dos nossos serviços. E já estamos de olho em 2024, né? O SBT lançou nesse sábado a programação para o ano que vem. Tá curioso para saber o que vem por aí? As novidades foram apresentadas no Circo do Tiru, com direito a espetáculo de um dos novos contratados, Tirulipa. Então, em clima de confraternização, que contou com a participação de executivos do mercado publicitário, também foram apresentados os outros reforços do elenco. Vamos ver? É curiosa? Primeiro, uma salva de palmas para quem faz o SBT. Como bons anfitriões, os veteranos do SBT receberam no palco aqueles que agora também farão parte dos lares brasileiros. Muitos já conhecidos pelo público nas redes sociais. Como Virgínia Fonseca, a influenciadora digital em 2024 vai comandar um programa nas noites de sábado. Eu garanto que vai ser muito divertido, a gente quer colocar música, desafios, competições, vai ter tudo isso. Olha o que eu tenho aqui. Já as manhãs de sábado serão comandadas por Lucas Neto, que vai fazer a alegria da criançada. Falando em Lucas, Lucas Guimarães também chega para fazer parte do nosso time. Não foi à toa que o circo foi o local escolhido para apresentar as novidades na programação. É que uma das novas atrações do SBT é literalmente um espetáculo. Será comandada por alguém que cresceu entre a lona e as câmeras. O circo chegou! Tirulipa, o que é que tem em comum entre o picadeiro e a televisão? Rapaz, tudo. A nossa vida é um circo. A minha vida é um circo. Tua vida é um circo. O mundo hoje é um circo, que acontece de tudo. A gente tem aqui adrenalina, a gente tem que se equilibrar para poder, a gente tem que ter consciência, a gente tem que ter o riso, a alegria, a emoção. Então, o circo agora vai estar dentro da casa das pessoas. Quem também vai estar é Michele Barros, que comandará um programa matinal com Regina Volpato. Eu estou extremamente feliz de fazer parte da família SBT. E estou muito animada para o que nós estamos preparando para os horários da manhã. Falando em time de primeira, outro que também promete entregar tudo é o Benjamin Bach. Cara, o público vai encontrar um negócio que eu sempre quis fazer na vida. É um programa muito louco, que muitas das coisas que acontecem eu não sei. Eu fico sabendo na hora. Tem mais novidade, o retorno de Cristina Rocha para as tardes e a invasão dos podcasts nas madrugadas. 3 horas da manhã você queria falar o quê? E não foi só o circo que deixou todo mundo de boca aberta. Muito sensacional. Eu cheguei aqui e falei assim, aonde eu estou? E o que esperar disso tudo? Muita alegria, espontaneidade, entretenimento, leveza. A gente quer ser um oásis no deserto. Ai, vem muita coisa boa pra gente, né, nessa programação aqui do SBT ano que vem.
E deixa eu falar uma coisa pra você. Sabe que teve uma imagem que, juro, me chamou a atenção. Eu fiquei arrepiada. E eu vou chamar aqui, então, meu amigo Neguerê, da SBT Esportes Brasília, pra poder a gente conversar sobre ela. Eu vou te falar, Neguerê, primeiro deixa eu te dar um beijo. Boa tarde. Um beijo, Vivi. Deixa eu te falar uma coisa. Foi a despedida do Felipe Luiz dos gramados. Eu vou te falar que não é porque eu sou flamenguista, juro. Tá. Foi porque eu achei tão bacana, assim, poderia ter sido em qualquer time, sabe? Porque casou dele estar se despedindo dos gramados ali com a camisa do Flamengo. Mas já foi da seleção, de tantos outros times. E o que eu achei legal, eu falo pra você que arrepio, tô arrepiando de novo, é porque a gente fala às vezes tanto aqui sobre violência, né, dos torcedores no campo, uma briga e tal. E não, a gente estava falando ali de um abraço de todos, tanto dos flamenguistas quanto também dos jogadores do Cuiabá. E aquilo lá me emocionou, porque é isso que a gente merece ver no esporte, né? É isso que faz parte do esporte que a gente quer ver, essa confraternização. E obviamente, Vivi, o Felipe Luiz é um cara muito íntegro, né? É um cara querido por todos, é um cara que não tem nada que possa desabonar a conduta dele fora de campo. E assim, eu também fiquei assim bastante emocionado quando, né, com a despedida. Eu acho que com a despedida de qualquer jogador. É um momento que eles precisam sair daquela rotina que eles passam praticamente a vida toda, né? Felipe Luiz com 38 anos, pretende ser técnico, mas o que a gente mais quer mesmo é que essas cenas se repitam, né? Porque os grandes jogadores uma hora tem que parar, né, Vivi? É isso. E nessa hora, assim, é essa história mesmo de todo mundo se abraçar, independentemente de... Olha lá, tá vendo? Era ele merece. Um jogador do Cuiabá que estava ali abraçando. Muito legal mesmo. E agora você continua com essas notícias do que aconteceu, então, no fim de semana no mundo do esporte. Deu bom pra gente no Flamengo, né? Só pra poder deixar registrado, que eu não podia deixar passar, com o Neguerê. Um beijo pra você, Neguerê. Um beijo pra vocês. Muito obrigada pela companhia. Uma ótima tarde, boa semana. Até amanhã. Tchau, tchau.